ler um francês que ele explica a África. A gente vai ler. Não estou falando que ler. Tem que ler tudo, tá? Tem que ler. A gente precisa ler. Mas como a Grada Colombo fala, é a verdade do ponto de vista de quem? A lei de cotas ela foi criada para ser algo momentâneo, né? Assim como a lei emergencial na pandemia. Sim. Ela foi criada para ser algo momentâneo. Só que a diferença é que não há um investimento na educação, né? Essa quarta parede é uma parede invisível, né? É como se ao mesmo tempo que eu olho para você, eu não interajo com você. Vamos nessa então, chegou mais um Café com Manteiga, nós estamos, né, mas essa semana chegando com um episódio bacana, nós vamos falar de muita coisa legal, vamos falar de peça teatral, vamos falar de comunicação, vamos falar de artistas da nossa terra. Não 100% da nossa terra, mas hoje são pessoas que vivem o nosso dia a dia aqui, quer dizer, acabou sendo um pós-caldense. Esse episódio, como sempre, nós esperamos você para ficar com a gente o tempo todo em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Deezer, onde mais aí, Gustavo? No Amazon. Hein? No Amazon e por aí vai, né? E onde mais, filho? No Google Podcast. E daí é o seguinte, nós estamos também pela TV Postos aos sábados, às 23 horas, aos domingos, às 17h30. E o Deu e eu e o Deu e os nossos convidados, né, Deu? Nossos queridos convidados, a Leide, né? E o Aldo vem aqui ilustrar nosso programa hoje, principalmente com arte, a arte do teatro, a arte de representar, a arte de produzir, a arte de dirigir. Não é isso, Leide? Isso mesmo. Aldo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e trocar essa ideia e poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz e ouvir também. Ok. É isso. Muito bem, eu vou passar um bocadinho para que você possa conhecer um pouquinho mais do Aldo Vieira e da Leide Nara, né? O Aldo, ele é hoje um pós-caldense, que está aqui por volta de 3 anos já. Ele é de Botucatu, no interior paulista, né? Ele passou parte da infância, aliás, bastante tempo, né? No Rio de Janeiro, onde trabalhou, né? Começou o primeiro contato que ele teve com o teatro, né? Que foi o Teatro Sacro, né, Aldo? E ele vai contar para a gente daqui a pouquinho exatamente o que é, porque tem uma diferenciação, né, de um teatro, vamos dizer, do convencional para um teatro sacro, e nós vamos conhecer um bocadinho disso também. Depois, né, teatro profissional, onde cursou teatro na Prefeitura Municipal, lá no Rio de Janeiro, em Goitacazes, Campo dos Goitacazes, né? Onde ele viveu. E a partir de lá ele criou um grupo chamado Virarte, né? E ele vai falar desse grupo para a gente também. E há 13 anos profissional no segmento de teatro, além de trabalhar, né, também na INB, Indústrias Nucleares Brasileiras, onde eu passei também por volta de 4 anos, na década de 80. E junto com ele veio a sua parceira, a atriz, bailarina, olha quanta coisa, rapaz, atriz, bailarina, professor de teatro, diretora e mãe. Né? Juntou tudo isso ainda, a mãe do garoto de 11 anos, como é que ele chama? O Raul. O Raul? Isso. Muito bem, mãe do Raul, de 11 anos. A Leide Laura, ela nasceu em Paragominas, no Pará, né? Passou parte da infância na Bahia, depois veio para São Paulo e foi para o teatro com 15 anos por conta de tratar uma timidez que todo mundo tem, né, com essa idade, principalmente a garotada tímida, e ela passou por isso também, né, e para melhorar a comunicação. E de lá ela não saiu mais, segundo ela, a mãe dela arrependeu, mas ela foi mordida e acabou ficando. Hoje, com 16 anos, ela é uma atriz e profissionais com, né, ela disse lá, com várias formas de interpretação, audiovisual, cinema, publicidade e vídeos corporativos. Ela conheceu o Aldo em 2023 e fez 2 parcerias. Daqui a pouco vou falar dentro do teatro, tem uma outra parceria aí, né, Aldo? Nós teremos. E aí vocês ficam à vontade para falar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente falar um pouquinho, como disse o Ildeu, falar um bocadinho de arte, né? Vamos falar. Nós podemos começar com quem? Pode destampar, falar, né? Vamos perguntar primeiro para a Leide, né? E para o Aldo.
como que vocês tiveram a ideia de juntar essa parceria entre a direção e o artista, o ator e a diretora? Isso começou no final do ano passado, né? Final de 2023. O Aldo ele fazia um curso, né, de formação em teatro. E surgiu, ele já tinha esse projeto, né? A Coisa Tá Ficando Preta já é um projeto antigo dele, de alguns anos Quem atrás. Quem escreveu esse projeto? O Aldo, ele é o dramaturgo, né? E ele já havia escrito esse projeto já durante alguns anos, com algumas vivências, coisas que iam acontecendo, ele ia escrevendo, e aí então ele já tinha ali um espetáculo meio que escrito, mas aí no final do ano passado, né, nesse curso de formação, ele precisava apresentar uma cena para finalizar o curso. E aí ele fez uma cena, né, da Coisa Tá Ficando Preta, de 10 minutos, e ele gostaria de ter também uma direção negra nesse trabalho, já que o espetáculo A Coisa Tá Ficando Preta trabalha exatamente esses pontos, né, sobre o racismo estrutural, enfim. E aí, para fortalecer todo esse movimento, ele gostaria também de ter uma direção negra à frente desse trabalho. E aí alguém me indicou, e ele veio atrás de mim, nós começamos a trabalhar essa cena para que ele pudesse apresentar nesse curso. E aí, logo depois dessa apresentação no curso de finalização, nós conversando, pensamos, né? De repente, a gente podia transformar essa cena em um espetáculo. Fazer uma coisa maior, mais ampla. Fazer uma coisa maior, né? Ele já tinha o material escrito também. Então, vamos tentar aproveitar e transformar esses 10 minutos em uns 40 minutos, 45 minutos, que é o tempo do espetáculo, né? E aí a gente começou, então, a fazer pesquisas, né? Dentro do que ele já tinha escrito, já tinha trago de vivências, de observações, né? E aí, dentro disso, a gente começou, então, a trabalhar corpo, texto, a trabalhar isso de uma maneira artística, né? E aí surgiu... E essa função é sua, né, Leide? De ter tratar esse assunto assim, mais a coreografia, se existe, iluminação, som, Sim. Tudo é por sua conta. Sim, de dar, na verdade, esse espaço para... Ou há mais profissionais por trás disso? Há mais profissionais no meio do projeto, não né? tem como fazer uma peça de duas pessoas, né? Sempre envolve. Mas aí no caso, né? Outros profissionais. Essa minha função de direção é exatamente ter Coordenar. esse olhar um pouco mais amplo, né? Pensando como que é a iluminação, mas quem vai fazer a iluminação? Mas ter esse olhar um pouco mais aberto sobre o projeto numa visão geral, né? Esse trabalho de vocês, nós vamos falar mais daqui a pouquinho, até porque teve uma apresentação espetacular no último dia 20 de julho. Sábado agora, no Teatro da UFCA. Sábado. Dia 20 de julho. Como é que foi a aceitação? Bom, depois a gente fala sobre falando isso. sobre isso. Sabe o que eu queria saber? Porque muita gente reclama do profissional, na área de comunicação em geral, viu? Tanto no rádio quanto na televisão, e no teatro não deve ser diferente. Como é que vocês veem isso hoje, principalmente trabalhando no interior, o teatro, principalmente no interior? Como é que é isso? Você colocar uma peça, né? Porque você faz, na verdade, um monólogo, né? É um monólogo. Então, e como é que funciona isso? Porque o povo parece, o brasileiro, e eu me incluo aí, é difícil de ler, né? O povo ruim para ler. E não sei se o brasileiro, como é que ele vê o teatro hoje, principalmente no interior. Como é que vocês contam isso? Eu acho que trabalhar com produção artística no país, né, é muito difícil, né? Cidades pequenas e cidades grandes, e cidades pequenas um pouco mais difícil, né? Encontrar os materiais para trabalhar com produção já é um grande desafio na cidade. E também trabalhar em cidades com assuntos tão polêmicos, né, que ainda é um tabu falar um pouco sobre o racismo, né, de uma maneira visceral, então ele ainda é um tabu falar sobre isso. Então quebrar um pouco essa parede é também muito difícil, principalmente dentro de uma cidade que ainda tem uma coisa muito tradicional, né, que ainda tem um olhar ainda um pouco... Como que eu posso dizer essa palavra? Um pouco ainda... Fica com o pé ali atrás ainda. Com o pé atrás, assim, com um pouco de medo da repercussão, né? A minha pergunta, na verdade, Aldo, é com o teatro em geral. Porque essa peça é importante a gente falar dela. Por isso que eu quero deixar ela separada, sabe, Leo? Pra gente falar, pra gente tratar desse assunto com mais... Eu entendi a pergunta. Com mais foco nessa história de... A coisa está ficando preta. No assunto, né, Marcos? Do assunto. O artista é muito marginalizado ainda, né? Ainda então, trabalhar o artista, de forma geral, assim, que está começando principalmente.
ainda está num lugar como se não levasse isso tão a sério, né? Como se a arte não fosse algo tão sério, profissional como outras profissões, né? Não, então, inclusive eles falam assim, você faz o quê além de... Isso, exato. Você faz teatro, que bacana, mas você trabalha com o quê, né? Não é verdade. Acontece isso, né? Sim. Eu sou músico. Mas você faz o que para que você vive disso? Você trabalha mais alguma coisa? Não, eu sou só músico. É como assim, a expressão que ela mesma falou, né? Ela entrou pro teatro para vencer uma timidez, né? E usa a expressão assim: a minha mãe deve ter se arrependido, porque eu nunca mais desisti do teatro. Por que os pais, né? Dificilmente você vai ver um pai, não estou falando que isso não exista, mas dificilmente você vai ver um pai que fala assim: filho, vai fazer teatro. Eu te entendo difícil, né? perfeitamente, Aldo. O pai quer que o filho seja médico, engenheiro, dentista. Quando ele fala que vai ser artista, fala, filho, mas você vai viver disso, da arte? É difícil. Tem arte nesse país? Temos, né? Alguns pais, né? Toda regra tem a sua exceção. Não. Eu tenho alguns pais que eu gosto de teatro, então vai estudar teatro. Por exemplo, se seu filho, você vai encaminhar, se ele quiser, você vai já explorar. tentei, né? Eu tenho 2, mas eles não gostam. Pois é, mas eles vão ser ancorados por você. Ah, com certeza. É diferente de um diferente. pai que, por exemplo, às vezes é um servidor público, ou então que tem... Eu entendo a arte como um incômodo. Você precisa lidar com ele, entendeu? A arte é um incômodo para quem é o artista. Por exemplo, o músico, ele é incomodado por notas, ele é incomodado por instrumentos, então ele precisa expressar isso. Então, o pessoal do teatro, a gente é incomodado pelo que a gente vê. E a gente não consegue não falar disso. É uma forma de expressão. Não consegue, é um incômodo, sei lá, é tipo um bichinho, entendeu? Se você... Eu tava falando com outro rapaz na outra entrevista, né? A gente tem um certo mal, a gente vê as coisas... Eu falei assim, cara, né, esse texto, por exemplo, o que me incomodou foi uma disciplina na faculdade, entendeu? Uma disciplina na faculdade desencadeou tudo isso que eu estou Você fez faculdade de teatro? Eu fiz faculdade de teatro, licenciatura. Agora só falta o TCC que você comentou. Falta o TCC que eu tenho que terminar, inclusive a minha orientadora, né, que é a Alissan, ela já já brigou comigo, né, natural. Você faz no Rio? No estado do Rio, no Instituto... É o IF, né? Que lá, o IF. É o IF Fluminense, que fica na cidade de Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes, todo mundo chama de Campos, é isso mesmo? É a mesma cidade, só Campos. O nome da cidade é Campos dos Goytacazes. Essa peça de vocês é o TCC? Ela não é o TCC, mas o meu TCC... É baseado nisso? Tem a ver com... Né, o meu TCC acabou me levando para essa peça que eu escrevi. Que foi um incômodo que eu comecei a perceber na faculdade. É que eu tô falando. Então você começa a ser incomodado por alguma coisa e você fala assim, cara, o que eu vou fazer com isso? E a gente que escreve. Quem canta, vai cantar. Quem pinta, vai pintar. E eu escrevo. Então, eu fui escrever. E eu comecei a escrever. E eu falei, o que eu faço com isso? Aí eu fui escrevendo e era muito doloroso para mim, entendeu? Você podia canalizar o que você escreveu para música, você podia canalizar para o teatro, assim como você fez, né? Isso que você escreveu foram 10 minutos, é isso? Na verdade, 10 minutos eu escrevi porque, como ela falou no começo, quando eu vim para cá... Veja bem, quando eu falei 10 minutos, não 10 minutos de trabalho, senhor, de escrita. Sim. Mas o produto final. O produto final, 10 minutos. Na verdade, eu comecei com a ideia de fazer uma peça mesmo. Mas eu não tinha a peça toda. Eu não tinha. Eu tinha um início, eu tinha uma ideia, né, e que fui juntando na minha cabeça, e aí eu vim para cá. E tudo isso estava ali, meio guardado. Teve a pandemia também, que me jogou um pouco bem para baixo. A pandemia deu uma quebrada, porque eu fui transferido na pandemia para Poços de Caldas. Eu fiquei 1 ano e meio dentro de casa, só eu, sozinho, sem conhecer ninguém. Porque eu fiquei isolado, né? Todo mundo estava isolado, era o momento de se isolar. E eu não conhecia ninguém aqui. Eu trabalhava com as pessoas e não podia ir na casa delas. É que, na verdade, o Aldo, ele trabalha numa multinacional que é a INB, aliás, Indústrias Nucleares Brasileiras. É uma indústria nacional, né? Indústria, hein? Nacional. Eu disse o quê? Multinacional. Ela é nacional, não é isso? A INB é uma... quer dizer, a INB é Indústria Nucleares Brasileira. Indústria Nucleares Brasileira. Isso. Bom, de qualquer forma... Agora eu não sei como é que ela está, mas ela desmembrou, né? Ela juntou com outras empresas, mas ela é nacional ainda. Ainda é. Tá com só pra gente legal. Colocar. E aí ele ficou por lá por volta de quantos anos? 23 anos, é isso? Eu trabalhei em Campos, né? Na cidade de São Francisco, que daí é um outro município próximo a Campos. Campos é ali pro lado de Muriaé, ali quase na divisa com Minas. Fluminense, né? Quase Minas Gerais do outro lado, né? Lá.
Do outro lado a gente fica... É Minas comendo feijão preto ali. É que tem o Espírito Santo também, né? Que a gente faz divisa ali com o Espírito Santo, pega um pouco de Minas. Não, porque Juiz de Fora, Muriaé também, eles comem feijão preto também, igual no Rio. Porque no Rio só se come feijão preto. Só. Né? Eu adoro feijão preto. Então, e o Aldo veio para Poços há 3 anos, é essa a história dele. Então, ele trabalha nessa indústria nucleares brasileiras. Eu disse uma multinacional, na verdade. É que antigamente se chamava Nuclebras. Nuclebras. Eu trabalhei na época de Nuclebras. Nuclemon, né? Nuclemon. Que ainda existe a Nuclemon, né? Eu acho Nem que sei. Eu tenho o Mário Robson, pelo menos ele aposentou Existe a Nuclemon no Rio. Existe Ele é daqui. Tem eletronuclear. Essa não é, pelo menos não é da Porque assim, a INB, ela produz os combustíveis, né, os combustíveis nucleares. Tá. E esses combustíveis, que é tal do urânio enriquecido, que vai do país e volta, vai para Angra 1, Angra 2. Então, a Angra 1, Angra 2 são os nossos clientes ali que compram esses combustíveis, que são usados para a produção de energia elétrica. E aí tem o nome, né? Inclusive, essa uma novidade para ninguém, né? O presidente atual, que é o Adalto, ele tem dito, né, de voltar para o nome Nuclemon novamente. Ah, que legal. Isso é uma coisa que... Bom, é só para saber que ele, além do teatro, ele também trabalha na INB, né? E hoje é um cidadão poço-caldense, né? Sim, estamos aqui em Poços, morando e vivendo aqui. Então, aí você passou uma pandemia meio isolado. Bem isolado. E aí, no isolamento, né, as coisas foram aparecendo também. Entendeu? As coisas foram aparecendo. Daí eu fui para campus, terminar a faculdade, que eu vim para cá ainda, cursando a faculdade. Juntei umas folgas, fui para lá. Aí tem uns amigos lá também do teatro. Eu troquei ideia com eles, apresentei a ideia a eles de como seria a ideia primária, mas depois ela mudou um pouquinho, né? Isso acontece, é natural acontecer em qualquer processo, pode mudar. A gente vai experimentando, dá certo, não dá. O teatro é assim. E o que dá certo fica, às vezes o que fica também lá na frente não funciona mais, tira. É comum acontecer isso no teatro. E aí eu voltei para cá, já voltei com isso já escrevendo, e eu fui estudar teatro aqui, na Casa das Artes, né, com o Nando e com a Nanda, com a Tati. Por quê? Eu precisava conhecer o pessoal do Teatro de Poços. E eu falei, poxa, curso de teatro, eu vou estudar. E aí, no final desse curso, tinha que apresentar um trabalho. E foi aonde eu falei, poxa, já que eu estou escrevendo alguma coisa, eu vou apresentar isso aqui. Entendeu? Eu vou apresentar, a coisa está ficando preta. Que ele falou, pode ser autoral, ou pode ser um texto já escrito de outras pessoas, ou pode ser uma miscelânea de um texto de outra pessoa junto com uma coisa autoral. Eu falei, pô, autoral eu tenho. Eu vou pegar o que eu tenho lá e vou fechar. E aí é onde aparece a Leide. Tá. Ela aparece. O Aldo e Leide, qual a diferença entre monólogo e stand-up? Bom, eu não vou dizer que stand-up não é teatro, porque eu não tenho qualidade para definir isso, tá? Sim. Porque o stand-up, ele é uma peça no qual as pessoas ficam fazendo... jogando com... Ele conta a história dele, mas ele conta isso em forma de piadas. Nem entendeu? todo stand-up é humorístico também. Nem todo stand-up é humorístico. Então, eu não posso afirmar. Tá. Eu teria que fazer estudo e ver quais as definições acadêmicas para isso. Pra Não, ser é uma complicado dúvida com que eu os tenho, que artistas, todo né? mundo tem. Eu vi você falando sobre isso e eu achei interessante, assim, porque o stand-up tá lá, o artista sozinho no palco, né? Só ele, um banquinho, uma luz e uma garrafinha d'água. É que normalmente o stand-up ele não tem uma história palpável. São né? várias histórias são situações, salpicadas ali, né? Situações que acontecem como se fosse um bate-papo com um as negócio meio de pessoas, bate-pronto, né? isso? Oi? Um negócio meio de bate-pronto, meio que criado ali no palco, a coisa vai... Existe um roteiro antes, né? Eles normalmente preparam Sim, algo antes, eles têm um roteiro, mas eles são muito voltados para o improviso também. Isso. Então, Aí, como eles têm um enredo, mas é um enredo aberto para esse improviso, para essa troca com o público, então, eu tenho um roteiro, mas às vezes
vezes, no meio dessa troca com o público, vem uma outra questão, que eu aproveito essa questão que o público me trouxe, faço uma piada sobre isso, e de repente eu volto para aquele roteiro pré-estabelecido, mas sempre com essa brecha para o improviso, né? Então, há essa troca com o público, Então, né? o que o Aldo faz não é stand-up. Não é um stand-up, né? E aí há uma Porque, divergência, o stand-up, né? ele tem uma interação do público, né? Isso, é... O teatro também tem, mas O monólogo também tem, né? o teatro também tem, né? O stand-up, na verdade, que o cara, ele conta a história, normalmente são histórias que ele viveu, entendeu? Ou histórias que ele vai pegar da vivência da pessoa ali. Tá. No teatro, você Essa é a tem um diferença. texto, você cria um personagem. Por exemplo, assim, você pode estar fazendo um monólogo que você é um personagem, por exemplo. Sim. Assim. O cara está interpretando Shakespeare, sozinho. Ele é um monólogo no qual ele é Shakespeare. Ele não é o Aldo no palco. Lá no palco você é o Aldo? No palco, no caso, no palco desse espetáculo, eu faço o Aldo e faço um personagem chamado Preto. Entendeu? Então, Você veste alguma roupa diferente durante a peça, não? Não. Você não troca de roupa? Eu troco de roupa, mas nada diferente, assim. Ok. Entendeu? Eu Você boto não uma veste um calça. personagem? Não. Tá. Eu visto... Você interage com a plateia? Eu compartilho com a plateia no sentido de jogar na questão do olhar. Mas a plateia não interfere no meu texto. E você sente a plateia, Aldo? Sinto. Ai, muita energia, né? Lá bem dentro da alma, assim, você sente qual é a resposta que você está tendo naquele momento? E aí essa que é a diferença, né? Porque, Aham. no teatro, no caso do monólogo, por mais que há esse jogo do olhar com a plateia, existe, segundo Bertolt Brecht, né, que é um filósofo, né, um mestre do teatro, existe uma quarta parede, que é uma parede invisível que existe entre o ator e a plateia. Então, por mais que eu olhe nos seus olhos, eu não te dou abertura para ter esse É outra jogo. dimensão, nós estamos em dimensão diferente, seria isso? Essa quarta parede é uma parede invisível, né? É como se ao mesmo tempo que eu olho para você, eu não interajo com você. Eu não dou essa abertura para interagir com o público, de perguntar, e você, o que você acha? Ok. Né? O que você acha? Não há isso. Eu não troco informação com o público, Porque né? essa Agora, no pergunta que eu stand-up, fiz, sim. nessa pergunta original que eu fiz, a diferença do monólogo para o stand-up é exatamente isso. Que no stand-up o artista geralmente colhe aquela opinião do público, se é combinado ou não, a gente não sabe, mas a partir daqui ele continua desenvolvendo o texto, ou então interage com o texto, com a plateia. Aí, teoricamente Né? falando, ele quebra essa quarta parede, porque aí Então ele não tem desce, essa- ele mexe com o público, Eu ele vejo te assim, Aldo, pergunta... que Interessante. a plateia faz escada pro cara que está em cima do palco no stand-up, né? Sim, Faz exato. escada. Faz a escada. Ele já vai com um texto aberto exatamente para essa troca. E ele necessita dessa troca para que o enredo, o que ele trouxe, tenha sentido, faça graça. Então, para isso, ele precisa mexer com alguém e ele precisa ser mexido também. Ok. Então, ele dá essa abertura para isso, né? Você, vamos dizer, diretora, né? Você dirige a peça, quando o Aldo está se apresentando ali, como é que você fica ali, né? É coxia, nós chamamos de coxia, é? Normalmente, neste caso, eu estava na cabine, porque aí eu também faço a iluminação também. Ah, né? então- Então, nesse ok. caso, eu fico na cabine, mas se eu não estivesse fazendo a iluminação, eu Independente provavelmente estaria do na que você plateia esteja fazendo, assistindo. como é que você fica ali? Coraçãozinho. Isso, a tua cabeça, né, o teu coração, o teu pensamento e ele em cima do palco. Como é que é isso, o Aldo ri? É um desespero. Vontade de chegar lá e falar Não, mas assim, é um desespero contido e interno, assim, de ao mesmo tempo uma mistura de sentimentos, né? Porque foi muito. É uma coisa assim, nossa, porque a função da direção é provocar o ator, né? Provocar o ator no sentido dele chegar ao ápice da cena. Mas Então, o Aldo trabalha com ponto, não? Não, né? isso Não. não existe isso, né, Aldo? Já existiu, né? Algum tempo atrás. Já existiu isso? Acabou já. é a primeira peça de vocês. Junto, sim. É a primeira peça. É a sua primeira peça, Aldo? Não, que eu escrevo, não. Não. Sua primeira peça interpretativa no teatro? Não, também. Também não é. Já não. O que você já escreveu, Aldo, além de... Isso. Eu escrevi uma sketch, né? Eu escrevi uma sketch. Olha, não vai dar uma nó na cena. nossa cabeça aqui, não. Nós estamos falando de monólogo, stand-up, uma coisa vem que eu falo Não, é porque sketch. monólogo Tô te deixando bem à vontade, viu, Aldo? É que monólogo não tem a ver com o texto. Monólogo tem a ver com quantas pessoas estão no palco.
Entendeu? Monólogo é uma pessoa Exato. no palco. É, que aí vem de mono. Não tem a ver com o texto, entendeu? Entendi. Só isso. O texto é teatral. É por isso que eu... E o sketch? Aí, A sketch é um texto teatral menor, que tem que obedecer a um limite de tempo, de 10 a 15 minutos. Eu marquei. Então quer dizer que, dependendo do tamanho da peça, nós estamos falando Isso. de uma denominação diferente. Exato. que é isso É mais ou que menos existe, como né? no cinema, né? No cinema você tem o Curta, média, e Isso. o longa-metragem. Então, Exato. Beleza, eu acho que foi um exemplo muito bem mais colocado, ou viu? menos. Então, Tá a a ver sketch com é um tempo, né? curta-metragem do teatro. E quem cronometra o seu tempo? É ela? Não, aí na verdade das sketches, é porque as sketches a gente escreve mais para festivais, né? Então, festival de sketch da cidade e tal. Aí você já pensa numa sketch, escreve aquela sketch e lá já está dizendo, olha, no máximo 12 minutos. Como foi a do Festu, né? Do Festu, que é o Festival de Sketch Universitário do Rio de Janeiro, você só pode ir no máximo 12 minutos. Passou disso. A regra é essa. Já é desclassificado, já. Passou 13 minutos, tchau para você, não interessa o que você escreveu. Então é mais para isso. Então você já pensa numa cena bem curta, assim. Então a primeira que eu escrevi foi uma cena curta, e como o título era E Deus Ouve, né, que é o título dessa sketch, a gente participou do Festival de Repete pra Satélite. gente como é que chama o título? E Deus ouve? Ah, e Deus ouve. É uma pergunta. pergunta, né? E Deus ouve? E Deus E Deus ouve? ouve? É uma pergunta. Eu tô te perguntando, e Deus peça- ouve? Essa peça trata do quê? Essa sketch. A sketch, ela trata de... Eu fiz uma brincadeira com os apóstolos. Pedro, Paulo e André. Entendeu? E esses três... Eu não vou dar muito spoiler, que talvez um dia eu apresente aqui. Tudo bem. Mas assim... É só os vamos três, contar o final. aí, o Paulo, que eu na hora nenhuma eu cito apóstolo, mas quando fala Paulo como e Deus ouve, a galera já... Que a cabeça sua vai para apóstolo Mas Paulo. não tá faltando apóstolo aí, não? Não são 12? Mas são 12. Se você for ver... Quantos outros assim, Boa pergunta, Mark. Tá faltando apóstolo aí, tá E faltando... Paulo, né? E Paulo não faz parte dos 12, né? Então, Paulo veio depois. Ah, é? Sim. Paulo é um apóstolo escolhido após a morte de Jesus, né? Numa visão, no caminho para a pátria e tal. Aquelas histórias da Bíblia. E aí Paulo teve essa visão de Jesus, né? Assim, ficou cego. Aí o outro apóstolo curou ele. E ele se tornou como se fosse um 13º apóstolo. Mas o apóstolo escolhido depois. E aí tem o Paulo. O Paulo, ele é uma pessoa que não acredita em Deus, entendeu? O Paulo não é que ele não acredita em Deus. O Paulo, ele é uma pessoa que está extremamente revoltada com as religiões. Aí tem o André, que é um cara muito rico, que tá nem aí com religião, que para ele a religião é o dinheiro. E tem Tá cheio de André por aí. e tem o Pedro, Tem muito André, né? Muito. que é uma pessoa muito religiosa. Entendeu? Muito religiosa mesmo. E ele fica criticando os dois. Um porque ele acha que o Paulo é ateu e o Paulo não é. E ele acha que o André é um sorvina, que só pensa em grana, materialista e essas coisas todas assim. E ele é muito religioso. Então esses três, aí os três, que no caso é o grupo Virarte, né? Que no caso eu, o Alessandro e o Pedro, a gente que interpreta esses Nesse sketch, a Lady não estava junto com você eu nessa nem produção. conhecia ainda. Não, não. Nessa época eu estava no Rio. Vocês têm algum grau de parentesco, por acaso? São Sim. namorados. É. Ah, É a bom. segunda Grau de parceria parentesco que eu é esse. falei. Tá, não sabia. Você não sabia? Como Você não me contou? Como você não sabia? Eu ia falar do grau de parentesco. Quando eu falei, falou, ó, tem uma outra Vocês parceria. me desculpem, é uma informação que não tinha chegado, né? Então tá certo. Eu tô achando que o negócio aí foi meio de caso pensado. Tá vendo? E a outra que Como eu tava aí, né? tava aí. As coisas vão acontecer. Eu estou tratando diretor e ator aqui, eu não sabia. Dá licença, Lady. Não, que eu conheço ela há 3 anos, e essa, no caso da sketch, eu tava morando no Rio ainda. A outra também foi no Rio, aí no caso, o Ale é um amigo meu, que é como se fosse um irmão que a vida me deu sem ter sangue meu. Entendeu? O É Alessandro. porque a Lady mora no Guarujá, que até onde eu entendi, mora no Guarujá. Tem E você mora aqui, que veio 10 transferido anos para... que eu moro aqui em Poços. Ah, Mas já ela tem 10 tem anos que você mais mora aqui tempo em que eu. Poços. Eu moro aqui há 10 Ah, anos. tá certo. Aí Ela- meu filho é Poços Caldense. Ah, é, que legal. O Raul, O Raul é Poços Caldense. nome do goleiro do Cruzeiro depois do Flamengo. Fica mais fácil.
Bom, e aí, compadre? E a outra peça que eu escrevi... Quebramos toda a rotina da sua fala. Você vê que não tem, né? Não, tá tudo bem. Tá tudo Porque aí bem? a gente vai se soltando, vai ficando gostoso. Nós estamos querendo puxar de vocês e extrair o máximo possível de muita informação. Nós temos muita coisa pela frente. É que mas nós temos 1 hora para falar. Então nós temos que puxar tudo. Ah, vamos. A gente, Vamos lá. Só que a gente Eu consegue queria voltar fazer um uma hora, pouco tem que também mais. na questão do stand-up, né? Eu acho importante, assim, fazer uma... Eu pensei que agora, uma referência, eu acho que é interessante. Mas, assim, aí a outra que eu escrevi tem muito a ver com o Alessandro, que eu escrevi uma peça de 2 palhaços. Quando eu estudava palhaçaria na faculdade, porque como é uma faculdade de teatro, você estuda todas as múltiplas linguagens do teatro, Ok. que não tem fim, tá? Não, é uma coisa muito louca. Se você for mergulhar mesmo assim, eu quero fazer teatro assim, eu quero fazer teatro aqui, tem teatro comunidade, teatro oprimido, tem teatro, é muita coisa. Então, na faculdade a gente vê de um modo geral e escolhe um caminho, fala, eu vou por aqui, que é onde eu me dou melhor. E aí, a gente estudando palhaçaria, eu escrevi uma peça que eu brinco com a palavra obrar, né, que chama... o nome da peça é 2 palhaços a obrar. A obrar pode ser, eu vou usar a expressão aqui, pode ser cagar ou pode ser pensar, entendeu? Então eu brinco com essa palavra. Vem também de mãos à obra, né? E De trabalho. Né? Aí dois palhaços que estão tentando construir, fazer uma obra. Ok. Essa peça nunca saiu do papel, a gente nunca conseguiu apresentar porque eu fui transferido para cá. O Alessandro ficou lá e eu fiquei aqui. O Alessandro tem um palhaço dele, né, que é mais um menino, e eu tenho o meu palhaço que eu não fui para palhaçaria, né? Não é muito a minha, mas a gente estuda teatro, vai fazer palhaçaria, eu gosto de estudar palhaçaria. E eu tenho o meu também, que é o palhaço cabeça. Estuda-se isso na faculdade? É isso? Estuda? Não sabia. Estuda. Tem muitas linguagens, né? Tem a Interessante, palhaçaria, né? tem teatro de máscaras, teatro de sombras. Palhaçaria é justamente para fazer comédia, é isso? Não, é o palhaço. É o palhaço mesmo. É o palhaço. E o palhaço não é o palhaço. Né? A gente está acostumado com palhaço, patati patata. Não é isso. Estudar o palhaçaria, tem alguns palhaços que você não vai rir. É arte, né? É o palhaço fazendo palhaço, né? Aí você vai dar muita risada, às vezes você não vai dar. Né? Tem a bufonaria, tem o palhaço bufão, que é o palhaço que vai te zoar. Repete o nome, por favor. Bufão. Bufão. Que vai te zoar. É aquele palhaço que zoa todo mundo. Sim. Sabe assim, é o palhaço que ele não tá, né? É o palhaço que cospe na mão, O palhaço do circo, palhaço que vai... que zoa você na plateia, ele vai te zoar. Baixaria, né? Ele não tá É nem o gozo, aí. né? Ele A não tá referência nem aí, do entendeu? bufão. Ele não tá nem aí. E o que te atrai mais? Então, você acha que você se encontrou nesse último trabalho seu? Eu gosto da interpretação e gosto de escrever. E eu gosto de seguir um dramaturgo chamado Augusto Boal, que ele escreve o Teatro do Oprimido, né? Ele criou esse Teatro do Oprimido, ele criou o Teatro Jornal, um cara muito famoso no Rio de Janeiro. Autor desses livros aí? Não, Augusto Boal não está aqui. Aqui está 2 livros que a gente for falar da peça, eu vou acabar mexendo nesses livros. Waldo, me diga uma coisa. Eu quero que você me responda e a Leide também responda. O que é mais difícil ou mais fácil? Fazer rir ou chorar? Na tua opinião. Na minha opinião, eu acho que fazer rir. É mais difícil fazer rir. Eu acho. É isso? Eu também acho, porque a comédia ela tem o tempo certo da comédia. Se você perde o tempo da piada, não tem graça a piada. Então a piada ela é muito mais difícil de ser contada por conta do tempo certinho que ela tem, né? É como, por exemplo, né, a gente aqui, se uma pessoa vem aqui e ela sabe o tempo exato da piada, a gente vai rir de uma piada que às vezes não tem graça nenhuma, mas ela sabe exatamente o tempo. Se eu vou contar uma piada, eu não sei o tempo da piada, por mais engraçada que ela seja, não tem graça nenhuma. Então, a comédia, ela tem o tempo da comédia e ela é cronometrada. É o tempo certinho de contar a piada. Eu acho que também tem a tal da, né? se me permite, Leide, também tem o tal da factualidade, né? Não adianta você fazer uma piada fora do fato estar acontecendo, um fato que não é atual, vamos dizer assim, né? Olha, depende, Na verdade, fazer rir, eu acho que talvez eu quero concordar com o Aldo, que seja mais difícil, concordar com você, mas fazer chorar também é uma arte muito difícil, né? Aliás, a arte, o teatro é uma arte muito difícil. Sim. Porque tem um elemento a mais aí. Nós estamos conversando aqui, nós estamos com 5 câmeras em volta da gente aqui, não tem ninguém nos observando e nos avaliando em tempo real. Sim. Não sei quem está do lado de lá da telinha aqui, né? No teatro, não. O público está ali. Eu não sou formado em teatro, mas eu consigo te fazer chorar e rir. Eu tenho uma pasta azul em casa
que se eu abrir aquela pasta, você ri e chora ao mesmo tempo, de tanta conta. Uma que tem deve pra ser pagar. boleto, né? Ah, sim. Tem tanta conta que o cara ri, o cara chora. E quem vai pagar é você. Tá vendo? Aí já Ela te pode fez chorar de ir. dó. Entendeu como é que é? Aí a disputa é grande. Mas é isso, gente. Quando a gente vai fazer comédia, a gente já vê que... E tem uma outra coisa no teatro também, como você ensaia muito, né? Você ensaia 10 horas para apresentar 30 minutos. Né? Eu acho que isso na comédia também, ela serve como amigo e ao mesmo tempo como inimigo, né? Porque você vai repetir aquilo durante muitas vezes. E eu repetir muitas vezes faz com que às vezes fique até sem graça para você Se mesmo. acomoda, né? Né? Fica sem graça para você mesmo. Então você... E quando chegar lá, é por isso que é onde entra o trabalho do ator, né? Porque quando chegar lá na plateia, aquilo tem que parecer como sendo a primeira vez, sabe assim? É. E a piada, ela é muito engraçada da primeira vez, né? Tanto para quem conta, como para quem está ouvindo. Mas aí não vem aquela história do improviso, não vem aquela história de você jogar uma coisinha a mais para dar uma modificadinha até para te levantar mais um pouco. Na comédia dá para fazer muito disso, não é? que são chamados os cacos, né? Os cacos, isso. A pergunta, você nunca pensou também em partir para esse lado? Porque a comédia faz pensar também. Você, numa comédia, você coloca as suas ideias. Aliás, você coloca suas ideias em ordens e passa aquilo ali para o público como uma mensagem. Concorda, Leide? Sim, concordo. Então, você já parou para pensar em também fazer uma peça mais cômica, vamos dizer assim? Então, Deus ouve é uma comédia, né? Aí, Não pronto. é uma coisa pesada, Pronto. É uma sketch, mas é uma comédia. Tanto que um apóstolo que não acredita em Deus é meio complicado. E você prefere fazer um monólogo ou você prefere fazer, vamos dizer, o convencional? Qual é o outro nome? Sketch. Sketch. Não, o teatro em grupo, né? Com vários personagens. Textos que tem vários personagens. Sim, isso. Eu não tenho um preferir. Eu gosto de atuar com alguém, entendeu? Eu gosto porque eu consigo trocar. Eu sozinho ali no palco, por exemplo... A Leide já subiu no palco junto com você? Ainda não, mas a gente tem um projeto, né? A gente está pensando, a gente estava conversando hoje, inclusive vamos começar a ler... A gente arruma outro diretor para dirigir vocês, a Leide sobe no palco. Dá para fazer as duas funções também. Dá pra gente se dirigir. A gente vai fazer tipo uma direção coletiva, né? Assim. Porque eu gosto Grava da direção e avalia. dela, né? Eu gosto da direção da Leide, porque é uma direção que me permite colocar a minha opinião, né? Porque eu penso que deve ser difícil também, porque o texto é meu e a atuação é minha. Então, deve ser difícil para ela, porque eu tenho o texto e eu tenho as ideias que eu quero no texto. Mas a direção é dela, né? A direção é dela. Então, eu gostei da direção dela. Por quê? Porque é uma direção que me permite falar, entendeu? Me permite colocar minhas ideias. Tem algum desacordo, algum confronto? Divergência? Existem divergências, mas que a gente resolveu todas, né? Existem sim, claro que existem. Qualquer tipo de parceria existe, né? Porque a minha função é exatamente essa, assim, é direcionar, né? Ele tem o texto e ele tem uma ideia do que ele quer fazer com aquilo. Então, a minha função é te direcionar da melhor maneira possível para que aquela sua ideia fique artisticamente apresentável, né, para o público, pensando em iluminação. Então, vamos valorizar essa ideia, né? Então, a função da direção é direcionar, né? Pois é, mas por isso que a gente está falando aqui, porque a Leide, além de ser diretora, ela tem o cunho artístico. Então, essa sensibilidade, às vezes nem todo diretor é artista, nem todo diretor é ator. Então, acho que isso é muito importante, ter esse feeling, né? E saber que dirigir também é se colocar no lugar do ator. Eu acho que assim, o artista, ele é o atleta da arte, né? A gente precisa ter esses ensaios repetitivos, assim como um atleta esportivo, perfeitamente, né? Para chegar à perfeição, ele precisa repetição, treinar todos os dias. Né? E aí ele vai treinar não só, ela é uma ginasta, né? Daiane dos Santos, que foi uma grande ginasta. Ela não só vai treinar todos os dias o corpo, mas ela precisa pensar numa alimentação, ela precisa estudar, ela precisa psicologicamente ler. também, então, ela tem que estar outros tipos de pesquisa, né? Que é necessário para ela alcançar
o corpo dela preparado para chegar numa disputa, né? E de repente ganhar. Então, o artista, ele também é esse atleta. E da o dia arte, que né? o Aldo não tá muito bem, como é que sobe no palco? Subindo. Só vai. Subindo. Esquece porque- as coisas, põe tudo lá fora e sobe. Exato. Eu acho que isso que é o teatro, né? Eu gosto do teatro por causa disso, porque eu sempre falo pra ela que tem 3 sinais no teatro que desde quando eu vi a primeira vez, que eu fiz uma peça da primeira vez, assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, é aquele pé, eu falei, meu Deus. Desliga seu celular e já campainha, toca a né? campainha, dá Cara, um frio na barriga. Tem um negócio aqui, ó. Você fala, meu Deus. E agora O que eu tô fazendo aqui, hein? E é engraçado, não é que você é o outro, eu me incorporei, não. Mas dá lugar, sabe? Dá uma energia agora, uma energia do personagem. Que você estudou, que você trabalhou, entendeu? Você dá lugar a essa energia. E é engraçado que a sua energia, seja ela felicidade ou tristeza, que naquele dia, ela vai potencializar aquela energia que você vai precisar ali. Então, não, por exemplo, eu apresentei um sábado, né? Se eu tivesse que apresentar hoje, é outro. é outro frio da barriga. Se a gente Diferente, for- talvez, Se a gente né? for ensaiar, é Outro frio. energia. Quem que é a sua referência como ator, Aldo? Eu gosto muito do Lázaro Ramos. Uhum. Entendeu? Eu mas gosto aí é demais. fácil. Não O é. Lázaro Ramos ele é muito bom. Eu gosto demais do Lázaro Qual a Ramos. característica dele que te atrai mais e que te dá um norte? Eu não, sabe, o Lázaro, primeiro por ele ser um homem preto, né? Eu preciso de referências de pessoas pretas, assim, e que conseguiram, porque se você voltar muito tempo aí, você vai ver só os atores, a maioria são brancos e tal, e os atores famosos também são brancos. E o Lázaro, ele é um cara que, né, ele começou no teatro, e hoje ele está na televisão, eu gosto muito, sabe, ele tem muita verdade no que ele fala e ele muda, você vê o Lázaro fazendo vários personagens sem se confundir com um personagem que ele já fez. Sabe? Sem misturar, né? Alguns atores de televisão, que eu não vou, não vou citar nomes, mas assim, alguns atores que a gente vê, a gente fala assim, ué, parece que eu já vi esse personagem. Só mudou o bigode? Só vi esse personagem, sabe? Assim, o Lázaro, ele tem disso. Ele consegue fazer isso. Eu gosto muito do lado cômico do Lázaro Ramos. Sim. E aí ele é tanto bom no cômico como na tragédia. Ele fez no não sei a drama. novela toda, mas eu lembro de ter visto alguns capítulos, eu parava para ver, ele fazia o foguinho, não é? Sim, Ele era sim. um malandro, não era? Um negócio mais ou menos assim. Sim. E eu assisti também O Paió, não é? Maravilhoso. E eu ouvi ele cantar uma música que todo mundo fala que essa música é brega e tal, do Odair José. Eu vou tirar você desse lugar. Escuta com Lázaro Ramos, você que está nos assistindo, nos ouvindo, ouça essa música do Odair José, Vou Tirar Você Desse Lugar com Lázaro Ramos. Que show que ele deu nessa música aí. Além disso tudo, ele é um tremendo. E aí tem coisas assim que o que muda, né, nessa construção dos personagens e que muitas vezes não chega para o público isso como algo tão visível, né? E aí falando até do Lázaro Ramos, tem um personagem que ele fez que o que diferenciava ele do personagem, porque o personagem era canhoto e ele é destro. Então, quer dizer, é uma construção mínima que o público aqui que está assistindo não vai perceber isso, né? Ah, ele é destro e o personagem dele é canhoto, eu não vou perceber isso. Mas que para ele, isso faz sentido de distanciar esse personagem dele, né? Então ele precisa de alguma maneira desse também distanciamento para que a gente perceba que é uma pessoa diferente. Então fazer tudo com a esquerda é muito diferente de fazer tudo com a direita. E aí é uma pesquisa muito pessoal do ator também. Então cada ator tem um tipo de pesquisa que faz com que ele se distancie um pouco do personagem e dele, para que ele entenda que naquele momento, né, ele não vai incorporar, isso não existe, né? O ator que incorpora um personagem, ele não está inconsciente, né? Ele está muito consciente do que ele está fazendo. Ele também não está em transe, ele está concentrado, que é diferente.
né? Mas para isso o ator precisa fazer uma pesquisa. Sim, o que eles chamam de laboratório, né? Que é laboratório, pesquisa mesmo. Então, como, por exemplo, o personagem preto, né, que ele também tem, é uma mistura de outros pretos, né, de histórias da sociedade, da mídia que a gente vê e que se mistura com o ator Aldo Vieira, né? Então, essa pesquisa que a gente faz é o andar na rua, é olhar uma pessoa que anda diferente e falar, interessante isso. De repente, quando eu vou construir um personagem, me vem na lembrança um andar de alguém diferente que eu vi na rua e eu agrego isso para o meu personagem, né? Levar mais para a realidade realmente do que existe. E a sua opinião também, Leide, converge com a do Aldo, assim, com relação à referência de ator? É o mesmo personagem? É o Lázaro também? É seu personagem como referência padrão, assim? Que você tem outra referência? Olha, eu vou mais para umas referências femininas, né? Sim. No caso, né? Eu acabo indo para umas referências de atores de teatro, assim, atrizes, né? No caso, Sim. Gosto muito da Zezé Mota, Sim. né? Que ela também veio do teatro, né? Dessa base, né? Gosto muito de Bibi Ferreira. Então, eu tenho algumas referências que são mais femininas, né? Que aí me cabe mais nesse lugar, como mulher, ter referências femininas para o teatro também, né? E gosto também muito da Thaís Araújo, pensando na mídia, né? Indo para a TV, que aí é um outro tipo de interpretação também, né? A TV e o teatro. O teatro tem uma interpretação mais visceral, né? Algo em que eu preciso sentir mais, porque isso, para chegar no público, eu preciso ter mais, né? Então, eu preciso dar mais emoção, mais intensidade. A grande maioria dos artistas que ele faz o teatro e faz a TV, no final, ele gosta mais do teatro, né? Exato, por causa disso. É da resposta, né? Porque também, além de ter essa troca com o público, né? Eu sinto a energia do público em cena. Então, se eu chego para Uma coisa é a resposta, outra coisa é reconhecimento de público, né? E o teatro tem essa coisa mais visceral mesmo, né? É o aqui e o agora. Então... Imediato. Você sente quando a pessoa não está gostando, né? Exato. E aí tem essa troca, né? É de tudo, né? Você sente, mas assim, às vezes não dá pra mudar, né? Não tem como mudar, né? Não dá. É diferente da Se TV, é uma né? comédia, dá. Depois que o negócio da comédia você consegue, entendeu? A comédia você consegue. Porque o que está falando na comédia, não tem problema você improvisar muito. Na comédia você pode improvisar, você pode brincar com o texto. Num texto dramático, num texto... É meio complicado, né, você brincar. Num texto como esse, que a coisa tá ficando preta, que ele mistura um pouco de realidade com ficção. O texto que não dá pra você ficar fazendo brincadeira, que como diz o outro papo, é sério, né? Exato. É uma conversa, é um papo sério, é uma coisa que você quer mesmo, você quer exortar, você quer que as pessoas prestem atenção e que você quer convencer outros que estejam ali, que falam assim, poxa, caramba... Vocês já procuraram se buscar o caminho de lei de incentivo à cultura para essa produção? Inclusive, né, essa apresentação foi... Já incentivado? Foi um projeto que nós... Um projeto municipal, estadual? Legal. Municipal, que é um festival de inverno, né, da cidade. tá. Ele é um edital que abre... né, Então essa peça já é com apoio cultural. Sim. E a lei de incentivo à incentivo. cultura foi feita exatamente para artistas como vocês, né? Sim. Que às vezes Eu talvez trabalho não com tivesse isso. a oportunidade de se apresentar, porque custa caro toda a estrutura, Sim. né? Não é só colocar o público no teatro, mas também tem toda a divulgação e todo o trabalho e todo o ensaio e todas as pessoas que trabalham na peça, tem toda uma superprodução. Então, quer dizer, produzir arte é um monólogo, custa, né? Custa. Produzir arte Eu custa. tô sozinho no palco, mas tem a direção, Tudo bem, mas tem a menina da fotografia, Não, e tem tem a da luz, tem a da portaria, Tem vários profissionais tem o teatro, tem a envolvidos, costureira, tem, entendeu? Tem figurino, tem tudo isso. Pois é, mas a ideia precisa ter é que eu não esse sabia que a incentivo. peça era apoiada culturalmente, né? E isso é o caminho. Este é o caminho. esse é o caminho. Principalmente, não estou falando que é o caso de vocês, mas principalmente para quem está começando. Sim. Quem já é consagrado, que já tem até empresas patrocinando, tudo, logicamente, já passou por um caminho mais difícil, mas fica mais fácil. Mas começar
culturalmente apoiado por uma lei de incentivo, realmente é o caminho desse país nosso, mesmo para as levar grandes- cultura a todas as pessoas. É, Mas para as se grandes profissionalizar companhias de teatro, também, né? Elas buscam essas leis, né? Elas vão para Paulo Gustavo, elas vão para Aldir Blanc. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Aldo, Porque é que elas precisam também dessa captação. Né? sim, mas O teatro o que eu estou precisa. dizendo é o seguinte, é que muitos artistas já consagrados usam, na verdade, uma verba que poderia ser dirigida para vocês, entendeu? E esse cara usa essa verba, eu acho que... Não acho legal, eu acho que essa verba é para quem, né, não está, vamos dizer, está profissionalizado, mas não está numa mídia forte, entendeu? Para quem está começando, para quem está... É que existem muitos tipos de editais, né? Existem É. editais de leis municipais, Ah, tá. né, estaduais e federais. Vocês, né? vocês estão em qual? É municipal, né? Municipal, né? Municipal. Que é da Secretaria de Cultura, que promove o Festival de Inverno na cidade. Então, é um edital que é de lei municipal. Mas aí, por exemplo, vamos para o Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial que Sim. aconteceu na pandemia. Sim. É uma lei federal de incentivo à cultura. Ela é do governo, que aí, A Paula e aí Gustavo é de cada que âmbito? município tem as Paulo suas Gustavo, regras, né? Ela A Paulo Federal. Gustavo também é federal. É federal, né? Isso, só que aí ela é uma lei federal, onde cada município cria o seu edital, Ok, né? subdivide. Tem essa autonomia de criar editais municipais, mas é uma lei criada. Bom, no já que eu não governo. sabia que a peça de vocês já tinha um apoio cultural, a Aham. pergunta é, só esse apoio cultural é suficiente? Não. Você precisa do público para pagar o ingresso ali. Caso não tenha o público, ela fica deficitária. É isso? Porque normalmente nesses editais acaba sempre havendo algum corte de verba, É o, né? é o Então, às a contra-entrega de vocês, seria isso? vezes, a nossa contrapartida? É contrapartida, é. Não, aí normalmente as contrapartidas são em editais mais estaduais ou federais, que Sim. existe algum tipo de contrapartida. Paulo Gustavo, como é uma lei federal, você precisa ter uma contrapartida. E a contrapartida é uma oficina, de repente gratuita em algum espaço, sabe? Ou essa apresentação de uma maneira gratuita em alguma instituição. Então, sempre a contrapartida Eu é entendi pensando que em algo fosse assim, social. na minha modo de entender. Eu achei que seria assim, patrocina-se 80%, 20% do custo, vocês têm que buscar através de patrocínios de empresas privadas ou através de venda de ingressos. Aí depende, porque tem leis municipais que são de incentivo direto, né? Então, vamos falar de lei daqui, né? Da cidade, que é de patrocínio direto. Então, diretamente, né? Os órgãos públicos, a prefeitura, no caso, que é o responsável, vai pagar pelo seu projeto. Ele foi aprovado, você vai receber o valor diretamente Essa da apresentação de prefeitura. vocês, perdão, desculpa, te cortei. Pode mandar. Mas tem editais que aí são de captação de recurso. Então, eu sou aprovada, é um edital municipal onde o meu projeto é aprovado, mas para eu receber esse recurso, eu preciso ter um incentivo de uma empresa privada. Ok. Aí é onde eu vou atrás, tipo Lei Rouanet, por exemplo, que é a mais famosa e é uma lei Eu federal, tô falando- né? Quando eu falei de verba, de estudo, eu estou falando de lei Rouanet. Aí a Lei Rouanet, por exemplo, entra nessa captação de recursos, né? Onde é uma lei federal, eu vou enviar o meu projeto, né? Você tem um projeto do podcast, por exemplo, e eu quero enviar para a Lei Rouanet. Então, o que vai Destina acontecer? X% do imposto a recolher para aquele fim. Isso, só que aí o governo, né, ele vai te dar uma carta que se chama CA, que é a carta de aprovação, e você foi aprovado o seu projeto, mas eu não tenho dinheiro ainda. Aí é onde eu vou atrás. Tá, mas o Marquinhos fez uma dessas pergunta empresas. interessantíssima antes, que a gente acabou não chegando no final da resposta. Que a pergunta que o Marquinhos fez foi o seguinte, que ele concorda com isso, com o apoio do governo, com o apoio dos governos, tanto federal, municipal, estadual, mas que ele acha que canaliza-se muita verba, se eu estou te enganado, se me corrige, Marquinhos, para artistas já consagrados que talvez não se Exatamente isso, necessitassem. exatamente. Talvez seria o ideal que apoiasse mais aqueles que têm mais necessidade, que estão Exatamente. E aí começando. fica uma concorrência desleal, porque Eles têm estrutura você até para tem- captar. Você tem infinitamente mais dificuldade de chegar numa lei Rouanet do que o Lázaro Ramos, por exemplo. com certeza. Exato, porque aí, E a partir do momento, né? Eu não estou falando aqui que o Hipoteticamente, Lázaro né? Ramos ele é um cara consagrado, conhecido nacionalmente, até internacionalmente, e você não. Não estou falando disso, estou falando de chegar lá, que eu acho que o direito que ele tem, Sim. a verba que ele tem, você teria que ter também.
Aí como, por exemplo, como a Lei É Rouanet, isso né? que eu acho que... Ela eu estou falando da Lei precisa, Rouanet, né? e aí como, por exemplo, a Lei Rouanet, ela precisa ser captada após a aprovação, né? Precisa ir lá o agente cultural que representa o Lázaro Ramos, precisa ir lá bater nas empresas para ver quem é que vai apoiar esse projeto. E outra coisa, E aí- esse agente, ele é remunerado. Sim, claro, tem uma outro porcentagem, né? detalhe, Então são profissionais que fazem isso. Sim, e aí quem que essas empresas vão escolher, né? Então uma Exatamente. grande empresa vai escolher eu, que estou morando aqui em Poços, que trabalho há anos com teatro, mas não sou conhecida na mídia como Aham, Lázaro Ramos, isso. ou essa empresa vai preferir O Marquinhos patrocinar pôs o Lázaro dedo Ramos. na Então, ferida, exatamente, né, Maia? Eu acho que aí o cara vai falar assim, eu vou acho que não é patrocinar o muito o Lázaro, vou artista, patrocinar o sabe? Eu Lázaro acho que Ramos. não é o artista em si. O que envolve? Eu acho que envolve mesmo as empresas, porque é o que ela acabou de Exatamente. dizer. Por exemplo, o Itaú, o Banco do Brasil e outras empresas, elas vão patrocinar porque o que ela é o marketing, né? Eu vou patrocinar o Aldo ou vou patrocinar o Você entendeu? Lázaro? que vai dar mais visibilidade. Esse é o Tem, ponto. Ela é vai esse? investir R$1 milhão num projeto, aí, R$1 milhão num projeto meu. Entendeu? Pode ser que seja uma coisa que estoure muito, mas ela vai falar assim, peraí, esse fulano aqui, ele tem um projeto e ele já é muito conhecido. Quer dizer, Aí, nome da o erro pessoa está já na é empresa marketing. ou está na lei? Não, eu não acredito que esteja na lei. Eu acho porque nós vivemos no mundo capital, né? Então, você tem uma empresa, você defende seus interesses. O capitalismo é assim. Sim. Você defende os seus Mas interesses. a lei pode blindar, não pode? Eu não sei como ela brindaria, entendeu? Não sei sendo como. privilegiando isso ou aquilo, mas colocando produções até tanto, ou seja, colocando para quem realmente, aquele cantor que está começando a carreira, para aquele artista que está começando a carreira, para aquele atleta que está começando a carreira. Aí Ou tem seja, aquele que mais créditos, né? necessita, às vezes não vale transporte para ir e voltar para o ensaio. Sim, Né? aí isso teria que ser brechas do edital. Sim, exatamente. Para favorecer o Direcionamentos, né, vamos dizer assim, do edital. Tá? Eles entendem, depende da maneira como a pessoa vê o edital, né? Também. Né? E tem um outro detalhe aí também, que primeiro você usa o teu capital, Sim. primeiro você usa o capital e depois você tem o retorno da tal lei que está Exato. te patrocinando. É, porque aí tem uma Seja burocracia, lei, né? Isso era uma coisa que eu gostaria tanto que mudasse, sabe? Muito, mas muito. Entendeu? Eu acho que o dinheiro tem que chegar, me manda o dinheiro que eu estou precisando. Sim. Se eu tivesse o dinheiro, eu não precisava ir atrás de lei nenhuma. Exatamente. Não é verdade? Agora você disse. Dá um dinheiro Acho que aí Pelo essa menos parte da 30, burocracia, né? 40%. Se eu tivesse né? dinheiro para começar a salsicha, você não precisava pedir dinheiro. A pergunta era, na peça que vocês estão apresentando, na atualidade, vocês têm algum Quanto deu, patrocínio de Daniel? empresa? Quanto deu? Na peça que vocês... Então, eu tenho que entrar no É que assunto da fica peça. fazendo assim para mim. A outra Nós precisamos de entrar... O que será que eu vi? O cara... Não sei qual que é mais grave. Mas nós vamos entrar no Pode assunto continuar da assim. peça ainda, né, Marquinhos? Mas eu entendo assim... e tem, por exemplo, nenhuma empresa patrocinando a peça de vocês atualmente. Só a lei de incentivo. Né? Sim. E mais o ingresso, é lógico que é cobrado. Mas vocês procuraram empresas ou... Não, no caso desse edital, né, a lei entende até mais do que eu dessa questão burocrática de edital, ele é o edital do Festival de Inverno. Então, a gente mandou o nosso projeto e fomos aprovados nesse projeto. Caso a gente quisesse buscar uma parceria de patrocínio Sim. extra, nós poderíamos Ok, fazer. é isso que eu A queria gente até saber. tentou com algumas e não deu certo, né? Mas a gente poderia fazer. Então, nós não tivemos. Isso independente da A lei. prefeitura abriu esse leque. Falou, vocês podem buscar sim, só nos avisa para que a gente possa dar a devida Ok. né, divulgação. E esse projeto, ele fez parte, essa apresentação, por exemplo, que aconteceu no 20 de julho passado, esse projeto fez parte do Júlio Fest. Do Júlio Fest. Isso, da programação. Este Bom, edital. vamos partir para o foco da história, né, da nossa conversa, que foi a apresentação dessa peça. Como é que é? A coisa está ficando preta, né? Tá ficando preta mesmo. Tá ficando. Por que o Ainda não nome está. Por que o nome é esse, o nome da peça? O nome da peça é bom. Por que eu escolhi esse nome? Então, eu vou contar um pouquinho da história. Né? Eu tinha uma disciplina chamada Estudos Étnicos Raciais. E estudos étnicos raciais, a gente estuda o teatro do ponto de vista africano e do ponto de vista dos povos originários.
Então a gente estuda essas duas vertentes, né? O que são povos originários? Os indígenas. Os indígenas. Os povos originários, são os indígenas. E aí a gente estudando desse ponto de vista, aí a gente lendo algumas pessoas, eu falei assim, poxa, onde está o escritor preto? Né? Onde está o historiador preto? Né? Onde que ele está? Porque eu sabia que ele existia. Né? Esse livro aqui é de 1960. O escritor é preto, é francês, que é Frantz Fanon. Então, eu falei, eles existem, onde eles estão e por que a academia, né, as faculdades, elas ainda pautam as suas teorias em conhecimento europeu? Por que o historiador francês, ou o historiador inglês ou alemão, entende mais de filosofia africana do que o Munanga, que é africano? Não é possível. Incoerente, né? Então isso me incomodava. Então eu queria mostrar que a coisa está ficando preta sim. Existe gente preta fazendo coisas. Existe gente preta ensinando. Existe gente preta fazendo teatro. Existe gente preta que é médico. É pouco, mas existe. Mas eu posso te falar uma coisa, só abrindo parênteses. Meus maiores ídolos não são brancos, nem pardos. São pessoas da raça negra ou pretos. Aliás, não sei qual a etimologia correta. Qual que seria? Eu acho que a palavra raça, ela não entraria aí. Não entra aí? Não. Entraria qual tipo de etimologia? Pessoas pretas e negras. Tá. Por exemplo, a raça é nós, né? Os humanos, assim, de um modo geral. Eu Mas até... Só uma coisinha. Sim. Só um minutinho. Uma vez, um amigo meu, o Cláudio Break, ele... Não sei o que nós falamos. Falei, preto. Ele falou, não. Preto é cor. Negro é raça. Eu guardei isso. Assim, foi numa brincadeira, mas ele falou isso pra mim, sabe? E eu guardei muito isso. Isso tem uns 20 anos, tá? E eu achei que, pô, esse cara tá certo, né? Preto é cor, negro é raça, é isso. Agora, é isso mesmo? Nós vamos entrar assim, numa questão bem complicadinha, né? Porque se você for pegar biologicamente, raça existe uma só, que é a humana. Existem etnias. Não é espécie? A espécie é o científico, né? Que é o Homo sapiens sapiens. Tá. Não é isso? São os humanos. Somos humanos. Então o preto é humano, o branco é humano. Sim, concordo plenamente. Perfeito. Aí tem a questão negro e tem a questão preto. Qual das duas palavras usar? Qual é o correto? Eu tô falando por mim, tá? Porque outras pessoas pretas podem discordar do que eu vou falar. Sim. Para mim, as duas tá tudo bem. Entendeu? Você acha que as duas estão corretas? Tá correto. Você concorda com isso, Leide? Eu acho que as duas estão corretas. Hoje em dia existe um pouco o porquê da nomenclatura, né? E isso também ainda vem sendo discutido ainda sobre esse assunto. Mas algumas pessoas dizem que o negro, ele tá, né, vamos supor, o IBGE, ele vem dizer se eu sou preto ou negra. Então, todo preto é negro, mas nem todo negro é preto. Aliás, eu até peguei essa formatação do IBGE que está dizendo aqui, ó. Dessa forma, de acordo com os critérios do IBGE, o termo negro engloba indivíduos pardos, tanto pardos quanto negros. Eu ia chegar nesse assunto, assim, né? De dizer que todo preto é negro, mas que nem todo negro é preto, porque na etimologia o pardo e o preto estão dentro da etnia negra. Então por que pardo? Então coloca negro, então, não é? É porque, na verdade, no Brasil, assim... né? Você vive mas não é complicado da gente... Eu fui renovar agora meu título de eleitor, a moça perguntou para mim, eu me considerava como o quê? Se eu disse pardo ou moreno, não é isso. Uhum. Agora, os meus maiores... assim, o que eu admiro mais nas artes e no esporte não são totalmente brancos. Uhum. O Pelé, Morgan Freeman, Lewis Hamilton da Fórmula 1 são meus artistas. Michael Jackson, entendeu? Então, quer dizer, eu quero, Aldo, assim, ligeiramente discordar, assim, quando você diz que só tem espaço. Não, eu acho que hoje não é tudo igual. Sempre foi muito igual. O que houve no passado foi uma certa discriminação. Igual. Que a gente está terminando com isso. Aí eu discordo com que a gente, você, que eu falo assim, igual as não pessoas vai ser, estão não. terminando.
Você acha que não? Não é igual, sabe? Mas não é igual no mundo ou não é igual no Brasil? Não é igual no mundo. Não é As igual no mundo. oportunidades não são iguais. Sabe, Assim como está acontecendo com o Vini Júnior hoje no Real Madrid, por exemplo. Exato, isso não aconteceria com o branco. Você pode pegar, por exemplo, a gente entrou num assunto assim que é polêmico, mas é interessante discutir. Você pode pegar, por exemplo, vamos nas escolas particulares da cidade de Poços, né? Pega a melhor escola aí. Vocês que são daqui, Sim. cita o nome de uma escola famosa pra caralho aí, uma escola que todo mundo fala, mano, Tá, escola A, pronto. custa, sei lá, 5 mil reais pra você matricular o seu filho no ensino médio lá. Quantos alunos pretos tem lá? Isso não é proporcional à população? Não. Se você for proporcional à população, essa escola tinha que ter mais preto. Porque Ah, tem é? mais gente preta no Brasil. Não, do que branca. tô questionando. Né? Não, sim, eu estou só respondendo. Então, existe o Silvio Almeida, né, que é um escritor, que agora, inclusive, ele é ministro. Ele escreve sobre esse racismo. A estrutura, ela é pensada, sabe? Ela é racista, a estrutura é racista. A política, a estrutura é racista. Ela foi feita para afastar pessoas pretas. Entendeu? As leis, a maneira como ela é encarada, a maneira como as pessoas olham para uma pessoa preta. Então, o que isso me incomodava muito, e me incomoda até hoje, né? Porque eu sou um homem preto, eu vivencio isso a cada dia, a cada mercado, a cada shopping que eu entro, dependendo do lugar que eu vou. Então, e essa igualdade que você falou, ela não existe, tá? Ela não existe. Existe um tratamento totalmente diferenciado e existe também, se a maioria dos brasileiros são pretos, por que a maioria da economia não está na mão das pessoas pretas? Bom, só abrindo parênteses disso que Então, você está falando. existe essa assim, diferença. Eu sinto assim, somos irmãos, eu não sou diferente de você não é diferente de mim. Não é disso que a gente está falando, não é disso que eu estou falando, não. Mas nós estamos falando de forma geral dentro de uma comunidade. Nós estamos falando de política Existe isso? nacional. Políticas públicas. Nós estamos falando de política nacional. Se você for ver, por exemplo, centros de cidades, né? Quem são as pessoas que moram no centro da cidade, né? Aí você vai para uma região periférica, por exemplo, eu morei 25 anos no Rio de Janeiro. Sobe o morro. Mas veja bem, você é um cara, não vou te chamar de privilegiado. Você também. Porque você trabalha numa empresa de ponta, você tem uma ocupação de ponta. Você concursado? Você é um artista. Concursado. Eu tenho um padrinho de casamento que eu adoro, estive com ele ontem, Mário Robson Costa, mora em Santa Teresa. E ele é meu padrinho. É um cara que aposentou agora na Nuclemon, né? Foi da Nuclebras aqui, quando virou INB, ele passou também, e ele foi para o Rio, já tem mais uns quase 30 anos que ele está lá. E ontem ele esteve aqui. E esse cara é um cara que tinha e tem uma posição, assim, até hoje, dentro do grupo, muito boa. Mas ele criou a oportunidade dele. Entendeu? Ele tem irmãos, por exemplo, que não teve a mesma oportunidade. Só que ele foi um cara que estudou. Ele é um cara que correu atrás. Então, eu concordo com você que existe sim. Existe isso que ele está falando. Aí é uma questão muito social, né? Que vem de mas uma existe aquele cara construção, que né? também, sabe? Não estou falando do negro, estou falando do branco também. Sim. Né? Que acha que as coisas caem do céu. Então, se você não batalhasse, você não estaria na posição que você tem hoje. Exatamente. Mas é nisso mesmo que a gente fala, sabe? É nisso que a gente está falando. Então, por exemplo, se vai ter E olha, eu vou te dizer uma coisa. Você enxerga isso tudo porque você tem uma estrutura diferenciada. E eu vou dizer para você que você tem uma estrutura nesse segmento, eu posso garantir que qualquer um de vocês dois estão bem acima de mim. Que pode discutir isso com louvor. Né? Então eu acho, mas vocês criaram isso. Mas assim, quando a gente pega no pessoal, né, quando você individualiza, por exemplo, ele citou Lewis Hamilton. Lewis Hamilton é multimilionário. Ele é de Fórmula 1. Aí tem aquele cara que joga golfe, que eu esqueci o nome dele também. Tiger Woods. Tiger Woods. Isso. Que também é meu ídolo. É um homem preto muito rico. Tem homens pretos muito ricos, gente. Não é disso que a gente está falando. Quando você individualiza um negócio, por exemplo, assim, eu passei num concurso público, né, há 25 anos atrás, trabalho numa empresa do governo federal, entendeu? Eu tô numa bolha que não é onde todo mundo está. Mas, assim,
a gente tem que, quando eu tô falando, quando você pega uma comunidade, né? Quando você pega uma comunidade, quando você pega um grupo de pessoas, você consegue ver. Por exemplo, como eu falei agora, vai ter um concurso para trabalhar numa empresa tal, como agora, por exemplo, o governo federal criou o Enem para concursos públicos, né? Você faz o Enem e tem as empresas nas quais você pode escolher para trabalhar depois. Pode ser a Petrobras, Banco do Brasil, faz uma prova do Enem. Sim. Só que, poxa, o menino que estudou, isso é política pública, o menino que estudou numa escola municipal, numa escola estadual, ele não tem o mesmo conhecimento não é conhecimento de inteligência, é conhecimento de preparação. Ele não tem a mesma preparação do menino que estudou nessa escola que a gente está falando, que custa R$2.000, R$4.000. Essa galera aqui, eles estudam coisas que esse aqui não estuda, e parece que é proposital. Parece que o governo, né, ele quer que as pessoas estudem nas escolas particulares, quando o governo deveria investir pesado nas escolas municipais. É isso que você trata na escolas... sua peça? É basicamente esse assunto? Não é isso, porque o que eu trato na minha peça, na verdade, eu quero que a pessoa preta, ela se entenda como homem preto, como mulher preta, e tenha orgulho disso. É nesse E sentido. desmistificar também. Aliás, não há motivo para ser o contrário, não é isso? Não é, mas o racismo, a vida inteira disse que o preto, né, colocou ele nessa ideia dele ser inferior, dele ser perigoso. Então, esse dia um colega nosso, um amigo nosso, né, que ele falou assim, que do amigo dele falou assim, cara, não, eu não vou fazer faculdade não, rapaz, eu sou negão, faculdade não foi feita pra gente não. Olha o pensamento. O pensamento é equivocado. Pensamento equivocado, mas será que ele quer pensar assim? Eu acho que a gente também uma estrutura que leva a pessoa a pensar assim. Se você pega uma criança e bota ela sentada aqui e diz pra ela, você é feia. Você é feia. Você é feia. Outro dia você é feia. E essa criança cresce 10 anos ouvindo que ela é feia. Quem vai convencer que essa criança é bonita depois? O racismo fez isso com as pessoas pretas. O racismo tentou convencer de que alguns lugares não são para nós. E algumas pessoas têm dificuldade de quebrar O racismo isso, fez né? isso. Por toda uma questão Então, social que ela vive também no meio, né? Hoje eu elogio muito. Quando eu vejo um jovem preto com aquele blackão, sabe? Eu falo, cara, que coisa linda. Eu tenho orgulho desses jovens, porque eles são jovens empoderados. Eu com 14, 15 anos, meu cabelo era máquina zero. Porque sempre disseram, seu cabelo é horrível, seu cabelo é cabelo de preto. Seu cabelo... Eu tenho uma performance que eu faço, que eu corto meu cabelo e lavo panela com ela. Porque as pessoas falam que cabelo de preto é bombril. Entendeu? E aí... Então, mas quem que fala isso? Quem é que fala isso? Aldo, mas eu penso assim... É o racismo, E o que né? que você Aldo, podia- isso é coisa do, assim, que veio do passado, na época... Veio do passado, mas tá na Aí pele, teve né? um escritor chamado Castro Alves que escreveu sobre isso e que, aliás, ele morreu com 24 anos. Quer dizer, ele foi muito, assim, defensor da causa, né? E do término, inclusive, da extradição de pessoas da África para cá. Então, ele era contra isso. Então, o que acontece? É uma coisa assim que a gente tem que apagar da história, não deixar no passado, mas daqui para frente com um olhar diferente. E o que é a gente isso, né? E a coisa tá ficando agora- preta, E ela, nós- ela vem um pouco disso, É assim, que é quando- desmistificar, Isso. né? Dar um novo sentido a algumas palavras também. Então, a coisa tá ficando preta num sentido a priori, Sim. que tá ruim, é porque tá difícil, né? E dentro desse espetáculo, a gente tenta trazer uma outra visão sobre isso, de a coisa tá ficando preta porque o preto tem o seu lugar. porque está ocupando os seus espaços, Sim. né? Tá conseguindo agora, a gente ainda está engatinhando, a coisa não está preta, ela está ficando ficando preta. preta. Tomara que fique, porque, então, né? exato, Fica bem preta. porque agora que a gente está tendo Sim. espaço para se falar sobre isso e dando também visibilidade para isso, né? Então, com isso, o preto vai conseguindo ganhar
espaços na política, onde não havia, vai começando a ganhar espaços no cinema, onde não havia, e quando havia, ele sempre estava numa situação de subserviência, né? Então, agora colocando um preto também como protagonista dentro de um cinema. Então, são espaços que o preto vem ganhando, né? O negro vem ganhando ao passar do tempo, né? Talvez eu ainda não veja a coisa está preta neste momento. Talvez eu ainda não veja isso, porque ainda é uma coisa que a gente vem ganhando esse espaço ao longo dos anos. Mas eu acho que é questão de inteligência, a pessoa saber que nós somos todos irmãos. Esse discurso que o Aldo fez aí, emocionado, né? Explica claramente, talvez assim, o que ele disse com relação à peça que ele produziu, com relação à forma dele enxergar como que em relação, por exemplo, à ocupação de lugares numa escola, numa faculdade, num concurso público. Mas eu acho que nós somos todos iguais. E esse pensamento há uns anos atrás... Né? Mas há uns anos atrás era diferente, Aldo. Até para alguns na prática. Eu também vejo assim, sabe? Eu não vejo nenhuma diferença. Tanto é que você vê, o meu padrinho, um cara, irmão, ele é negro, ele é preto, sabe? A família dele. Mas nem todos ainda têm esse olhar, né? E quando o que eu fiquei surpreso é que quando a gente fala a coisa tá ficando preta, porque existe, às vezes, pô, e aí, como é que tá aí, bicho? A coisa tá preta. Exato. Então, onde está popular, né? Um dito popular que joga contra o negro, que joga contra o preto. Mas não. O título da tua história toda aí, a coisa está ficando preta, quer dizer, não é combater isso que eu acabei de falar, e sim dizer que está ficando preta e vai ficar mais preta, porque... Não de uma maneira pejorativa. Não, exatamente. Exatamente, entendeu? Aí eu entro nesse cara aqui, que eu adoro ele, que é o Antônio Bispo, que ele é um quilombola, e ele falou isso. Qual a nacionalidade dele? Ele é brasileiro. Brasileiro? Ele é brasileiro. Ele é um quilombola, ele é nordestino, né? E ele escreve, e ele fala assim que às vezes você não consegue mudar palavras, mas você pode ressignificar ela. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma música do Tião Carreiro que fala assim: a coisa tá preta, a coisa tá feia. Quando não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Então, a coisa estar preta nessa música dele é ficar muito ruim. Exatamente, é disso que eu estou falando. A coisa estar ficando preta no texto que eu escrevi tem outro ficar sentido. Muito boa. Entendeu? Então as pessoas pretas. Peraí, repete, por favor. No seu contexto, como é que é? A coisa está ficando preta no que eu quero escrever e no que eu estou buscando mostrar é ficar muito boa. Ok. Entendeu? Muito boa mesmo. É empretecer os lugares. Então, por isso que eu falo assim, que para mim a palavra negro ou preto, hoje para mim, né, já teve um sentido mais complicado no passado, mas hoje para mim tá tranquilo. A pessoa fala, pô, não é negão. Eu perguntei, sabe por quê? Eu perguntei, sabe por quê? Porque houve uma mudança nessa forma de abordagem, houve uma mudança na configuração fonética né? E aí você até me corrigiu, você disse assim, bom, você falou que nós somos da espécie Homo sapiens, somos iguais. Sim, desde somos. sempre. Sim, mas tem gente e não aí cai na ignorância, né? Exatamente. Nós somos iguais. Você que acha que porque ele é louro, tem olho azul, ele é diferente de você, meu irmão, então qual que é a diferença? Mostra aí. Ou que eu mereço um tratamento diferente de você, ou que eu não Mas posso. você entende, né? você entende que essa pessoa ela é tratada diferente? Socialmente falando, porque existe a igualdade filosófica, existe a igualdade científica, existe a igualdade social. Essa igualdade social é que não existe. Aldo, mas aí existe a ignorância de certas pessoas que não conseguem entender isso. Mas aí, esse é o ponto. Então nós temos muita gente ignorante. Temos. E infelizmente esses ignorantes mandam no mundo. O que eu faço? Em toda a classe social, classe alta principalmente. Então, nós já tivemos um presidente dos Estados Unidos. O que já foi um passo, um grande passo para abertura, né, socialmente falando sobre isso. Deixa eu né? uma coisa para vocês. A lei de cotas.
O que vocês acham disso? Vocês? Ela cai muito dentro desse sistema dessa reparação histórica, né? Justamente dessa, né, que o Aldo está falando. Isso é reparação histórica, né? Reparação histórica que está dentro dessa questão social, né? As pessoas que moram na periferia, a grande maioria, 70% das pessoas que moram nas periferias e nas favelas e nos morros são pessoas pretas, são pessoas negras. E elas não estão ali só porque elas não porque querem estar ali. Elas estão ali porque não têm uma oportunidade melhor de trabalho dentro do mercado de trabalho que façam com que elas ganhem melhor e saiam daquele espaço, né? Então, é uma questão muito social. Pois é, então, essa lei, se eu tiver enganado, me corrija, por favor. Ela é uma lei dirigida para o negro, para o preto. Né? A lei de cota, sim. Também tem depois ela foi ampliada para os alunos só de escola pública, depois ela atinge também os povos originários. Você sabe por que eu vejo isso? Por que eu estou comentando isso? Porque eu já vi, inclusive, preto dizer que isso é uma forma de racismo. Porque a inteligência que você tem para entrar numa faculdade, de repente ela está bem acima do é uma discussão bem polêmica. Não é? É uma discussão polêmica porque assim, a inteligência que o branco tem, o negro também tem, mas a oportunidade é o que o Aldo falou, com relação a oportunidades, né? Que o branco tem, nem sempre o negro consegue alcançar. Então, acho que devia se combater para que essa lei de cota, na minha humilde opinião, acabasse e desse, sabe, tipo, o governo... Oportunidade. A mesma Exato. oportunidade. Então, para que a lei de cotas acabe, porque assim, na verdade, né, entendeu? Sabe? a lei de cotas ela foi criada para ser algo momentâneo, né? Assim como a lei emergencial na pandemia. Sim. Ela foi criada para ser algo momentâneo. Só que a diferença é que não há um investimento na educação, né, pública, em políticas públicas, para que aquela pessoa de baixa renda, que são a grande maioria pessoas negras, tenham o mesmo conhecimento que um branco de escola particular tenha. Então, enquanto a gente não conseguir criar políticas públicas de educação básica para que as pessoas de baixa renda e pessoas negras tenham acesso ao conhecimento que o branco na escola particular tenha, a gente não consegue se livrar das cotas. Eu acho que o que é o problema maior hoje, talvez, é isso que o Aldo falou, é a conscientização que somos iguais. Quando eu falo sobre iguais, eu estou falando todos nós brasileiros somos iguais. Aliás, a gente deveria se sentir como iguais, porque, afinal de contas, nós somos, de fato, realmente iguais. Tem uma frase que diz que nós somos iguais porque temos necessidades fisiológicas iguais, mas nem o irmão gêmeo é igual, né? Não, mas esse iguais não quer dizer... Somos tenho similares. um gêmeo que é completamente diferente de mim. Exato, nós somos parecidos, mas não iguais. É gêmea da mulher do meu irmão. Desse meu irmão gêmeo. Tem até uma música do... Entendeu? Então, até a música que fala assim, que somos todos índios, né? Afinal de contas, eu tive até gravando um programa esses dias com pintura rupestre de 13 mil anos atrás, quer dizer, o Homo sapiens já pisou nessa terra 13 mil anos atrás. Por que até hoje esse tipo de, teoricamente, assim... observar o irmão de uma forma diferente? Não há motivo absolutamente nenhum de existir isso. Né? É onde entra a igualdade social, que eu digo, a igualdade social, ela não existe. Entendeu? Essa igualdade social que ela não existe. Ela não existe porque a pessoa, ela se considera, ou ela pensa, ou alguém colocou na cabeça dela que ela é superior. Você está fazendo a sua parte, Aldo. Sabe o que você está fazendo? A conscientização, através do seu trabalho, através da sua peça. Vocês falaram da cota, por exemplo, né? A cota, eu já ouvi uma pessoa preta falar isso, né? Eu ouvi isso. Então, aí o que faz, assim? Eu vou falar de mim. Eu, quando saiu a lei da cota, eu já conversei com ela sobre isso. Eu falei assim, pô, quem foi que disse que eu não sou inteligente? Eu achava que a cota era um insulto. Eu achava. Mas... Então você teve esse pensamento. Mas a lei falou de reparação. E aí eu conversei com uma amiga minha, que hoje ela mora na Alemanha, que é a Ellen Correia, que é uma carioca, tal, rapper. E a gente discutiu muito tempo. E aí a gente tem uma música daquela menina que cota não é esmola, que é a Bia Ferreiro. Ela tem uma música que fala assim, cota não é esmola. E ela fala, experimenta nascer pobre, preto na favela.
porque daí você vai entender que cota não é esmola. E aí, nós conversando, eu falei assim, não, você tem razão. A cota, ela não é uma esmola. A cota é uma coisa que precisa. É uma reparação. Nós temos direito a isso. Porque nos 388 anos de escravidão, de escravizados no Brasil, quando a princesa assinou, né, com muito carinho para liberar o povo preto. Ela fez um documento que já era. Já estava pronto. E aí, Política existe aí, tá vendo? política, né? E aí, eles pegaram o quê? Aí, um fazendeiro, né? Poços, Campo dos Goitacazes, né? Que tem. E outras cidades aí espalhadas pelo Brasil todo, que o Brasil era um país que viveu 384 séculos de escravidão. Mais de 1 milhão de pessoas negras foram mortas e jogadas no mar. Eles simplesmente falaram assim, você está livre, mas se vira. Vai morar onde De você que quiser. jeito? Exato. E aí veio a marginalização Aí dos veio a negros, marginalização. historicamente falando. De que Aí jeito? empurraram os negros para morar nas favelas. Aí o negro sem emprego, sem escola, porque era proibido matricular. Teve a lei do ventre livre, mas você não poderia matricular seu filho, porque seu filho é preto e é proibido o preto estudar. Então, quantos anos nós tivemos? E nós temos. Eu estava conversando hoje com uma colega minha, falando sobre a minha peça. Se eu voltar 3 gerações, eu vou acabar caindo numa bisavó escrava. Porque a minha avó morreu com 104 anos. A minha mãe tem 86. Os meus nós não antepassados temos 200 anos de eram vida. escravos. E lei áurea assinada. Viu? Entendeu? Então, como é que explica isso? Aí eu falo, essa igualdade social, por isso que eu também entendo e concordo plenamente que a lei de cota deveria ser algo temporário. É algo para corrigir, mas ninguém faz. Primeiro, a cota já virou um jogo político de muitos políticos. Eles se aproveitam disso para ganhar eleições. Eles se aproveitam da Bolsa Família para ganhar eleições. Eles se aproveitam do cheque cidadão para ganhar eleições. Porque o político se aproveita disso. Político corrupto, político sem caráter, ele se vale de muitas coisas que deveria acabar e que para ele não tem nenhum interesse de acabar. Porque quando acabar, qual política ele vai fazer? Acabou Acabou o jogo dele. o handicap dele. Por que eles não investem pesado na educação? Por que a escola municipal não tem os mesmos níveis das escolas particulares que custam R$2.000, R$3.000, que a gente não quer falar nome? Quando você fala de... Não é que a gente não queira falar nome. É porque eu não tenho filho na escola, não tenho uma referência hoje. Quando você fala por que eles não investem pesado na educação, aí vem a pergunta. Mas quem falou que político quer alguém educado num país? Você tá. Exato. Será que Quem quer? falou que o político quer 1 milhão de camarada igual você no país, igual ela? Quem falou? Entendeu? Porque aí não tem interesse, né? Não quer. Não é interessante. Não é interessante. Ter toda uma população pensante, né? Aí a gente, tudo bem, eu tive um privilégio, mas eu sou, da minha família, nós somos em seis irmãos, eu sou o único que estou concluindo uma faculdade, e estou concluindo uma faculdade com 52 anos de idade. Eu não estou me formando na idade do jovem, né? Não estou me formando na idade de um garoto de 18, 20 anos. Eu fiquei muito tempo trabalhando e correndo atrás para conseguir fazer uma Você não para ter 52 anos, não. Para mim, você não tinha mais de 30, viu? Agora, tem uma vantagem. Tem uma vantagem. O negão, ele não mostra a idade. Não vou perguntar a tua idade, não sei a tua idade, viu? Faça isso não. Ela já está no currículo dela aí. Eu também escrevi no meu currículo a minha idade. Tem a tua idade também. Mas, ó, Mas você não parece. eu entendo que a Se peça você de quiser falar, vocês... você fala. Eu não vou falar. Eu entendo que a peça de vocês, 37. eu não tive a oportunidade de estar presente, eu não estava na cidade nesse dia. Bem, eu entendo que seja esse tema, não é isso que é tratado na peça? É exatamente isso. O monólogo quer dizer, você vai dizer para os outros como você se sente Sim, e aí é numa perspectiva perante uma plateia que tanto tá ali. pessoal como social também, né? Essa perspectiva do eu já passei por essa situação, mas também vejo outros homens negros também que passam por essa situação, Gente, né? eu acabei de falar com vocês, meus maiores ídolos são todos. Exato, e aí Assim. no fim terminar mostrando também que a coisa fica preta exatamente, né? Quando os pretos ocupam esses espaços, eu né? fiquei Quando feliz com conseguem isso, porque atingir. eu não tinha entendido, eu vim com uma outra cabeça com o título da Eu também. peça, entendeu? Mas até que
para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender, né, a coisa está ficando preta no sentido de que vai ficar mais preta ainda, porque quanto mais tiver preto inserido, tiver negro inserido, é isso? Essa leitura, Aldo? É essa a leitura. É essa a leitura. Pois é. O que o Marquinhos também teve, a mesma insight que eu tive. Eu entendi. Vocês conseguem entender isso da gente, né? Sim, entendi perfeitamente. O que você acabou de falar, você Eu estou assumindo que... Mas isso é o que a maioria Mas realmente pensa. Esse jargão é... Como exatamente, entrevistadores, a nossa ideia é que era o contrário. Mas a ideia é provocar. A gente. Tanto que, assim, a gente já pode dar spoiler da peça, né? Porque a peça já rolou. Não, mas não vai ter a representação? Mas aí é teatro, né? Então, porque quando a gente tava falando, sábado vai ter. Né? E a gente não falava assim. Porque eu pego uma máscara, eu uso uma máscara que representa o branco. É uma máscara branca. Tá. Que daí eu vou para Fanon, que é pele negra, máscaras brancas. Franz Fanon, ele percebeu essa dificuldade. Esse Franz Fanon... O Franz Fanon é um escritor martiniquenho. Qual a origem dele? A língua é francesa, mas ele é da Martinica. Ok. Entendeu? Que é uma concessão francesa. Exatamente. Nós temos aqui, para a gente fechar, nós temos aqui um feriado, o governo federal instituiu um feriado para acontecer, né? Que é o Dia da Consciência Negra. Dia 20. Dia 20, né? De novembro. De novembro. Que agora é feriado nacional. Ele não era feriado aqui em Minas, agora é. É porque ele era facultativo, Minas e mais né? alguns estados, né, Lara? Sim. Não, eu acho que agora ele é nacional. Agora ele é nacional. Sim, agora é nacional. Sim. Como é que vocês veem isso? Você acha que é válido isso? Ou seria mais uma coisa política? Eu acho que tem os dois viés, né? Eu acho que tem os dois viés. É uma questão de interesse político também, né? Mas também é uma data também importante de visibilidade, né? Mesmo que a gente saiba que o Dia do Indígena é todos os dias, o Dia do Negro é todos os dias, né? Mas é uma visibilidade maior e um espaço para se falar sobre isso, né? Isso também virou lei, né? Dentro da educação, que é a lei 10.646, se eu não me engano, né? Que é a lei que obriga o ensino, né? Que obriga, né, o ensino, né, a educação a trabalhar sobre esse dia e a falar sobre esse dia. A gente ainda tem muita coisa para alcançar e muitos caminhos para galgar ainda dentro desse assunto. Mas eu acho que tem, sabe, os dois lados da moeda, assim, né? É uma faca de dois gumes. É um aproveitamento político e uma vitrine política para se falar, olha, como nós somos, né, bonzinhos, e olha como a gente olha para as pessoas, mas também é um espaço importante para que a gente ocupe também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Leite. Você acha a necessidade de ser feriado? Porque no Dia do Índio não é feriado. O Dia do Indígena não é feriado, né? O dia do, sei lá... Aí é onde eu acho que entra o interesse político nessa história. O dia do Índio, você viu falar que ele eu não acho interesse político, não, sabe? Eu acho assim, eu entendo que existem coisas que elas são feitas e que você... Como é que chama? Já ouviu falar em fogo amigo? Sim, claro. E, sim, eu entendo isso quase como um fogo amigo, né? Então, por quê? Você pode se valer disso, você pode se aproveitar disso, você tem uma oportunidade de fazer uma apresentação disso. Por exemplo, eu levei essa peça para dentro da ANB, e foi exatamente no mês de novembro, porque eles precisavam de alguma manifestação, que alguém que falasse, eu tenho algo que eu estou escrevendo que fala sobre isso, posso apresentar aqui na ANB? Tipo assim, na ANB... Vamos dizer que 80% dos funcionários são pessoas brancas, né? Ou mais. E eu falei, eu posso apresentar aqui? E a pessoa falou sim, e abriram essa oportunidade para mim. Entendeu? Tanto o gerente como os coordenadores, e eu falei lá, entendeu? Então eu acho assim que essas leis, elas são amigas e são inimigas, mas dá para você aproveitar delas. Sim, porque no mês de novembro, as pessoas estão voltadas para isso. Entendeu? Então, se uma pessoa preta, ela fala assim, gente, eu tenho uma palestra que eu gostaria de fazer. E as prefeituras, né, aí vem o jogo político, né, que o político é inteligente, 100% deles são muito inteligentes, e eles sabem aproveitar dessas situações. Ele fala assim, poxa, eu sou prefeito da cidade. Como é que eu vou proibir uma pessoa preta de falar no mês de novembro, gente? Claro isso que joga não. contra mim. Pois é. Então, politicamente, isso é favorável para ele. Claro.
Às vezes a gente estava indo para São Paulo, a gente foi discutindo sobre isso, né? Em alguns lugares, às vezes, a gente não vai chegar. Né? Em alguns lugares nós não vamos chegar. Mas, através por uma lei como essa, talvez haja um interesse de alguém querer que a gente chegue lá. Então, eu acho importante essas leis, eu vejo muita política nelas, né? Por isso que eu falei, é uma faca de dois gumes, né? Mas é uma faca que corta a nosso favor também. Porque no mês de novembro é um mês que todo mundo está voltado para uma manifestação preta. Pois eu espero que os eu não indígenas entendo, também conquistam esse espaço de ter um feriado, porque eles eram os primeiros moradores daqui. Né? Nós fomos trazidos para cá à força, né, os povos africanos, fomos trazidos para cá em navios negreiros. Os indígenas já moravam aqui e praticamente foram dizimados, né, por um monte de coisas e outras coisas. Então eu acho que também vai chegar, né, existem, as pessoas estão lutando por isso e correndo atrás disso. Eu acredito que também vai chegar. E aproveitar, sabe, dessas oportunidades que há, essas brechas na própria lei, que elas são criadas. Eu não sei qual foi o objetivo de quem criou, mas acabou somando como um lado positivo. Porque eu acho o seguinte, eu concordo plenamente com a conscientização. Eu só não concordo de abrir um feriado, não para essa data, para outras datas também, que eu acho que não tem uma significância tão alta assim, para separar um país. Principalmente um país que precisa produzir. Existem alguns feriados. Vou até citar aqui, você pode perfeitamente, até saindo um pouquinho do nosso foco aqui, você pode comemorar o dia 7 de setembro de uma outra forma, sem ter que parar o país. Você pode comemorar dia 2 de novembro, que ninguém nem lembra de ninguém que morreu, o cara vai para o churrasco no dia. É verdade. Você pode, proclamação da República, entendeu? Aniversário da cidade. Pô, entendeu? Você tem várias maneiras de lembrar o povo. Hoje é aniversário de Poços de Caldas. Poços de Caldas não precisa parar por isso, bicho. Mas aí já é um outro jogo, né? Pois não, estou dizendo assim, eu acho que o que é mais importante... Eu juro que eu penso assim, sabe? O que é mais importante é a representatividade da data. E não necessariamente a folga, porque exatamente. Quem que vai fazer churrasco no dia do feriado não vai nem lembrar. Tem gente que, se você chegar na praia e falar feriado de quê? Em Confidência Mineira, o cara não sabe. O cara sabe que ele não vai trabalhar. O ele feriado vai do Dia do Trabalhador, os trabalhadores continuam trabalhando. Né? Então, esse dia, vai lá, é o Dia do Trabalhador, faz lá a comemoração, que acontece, você vê aqui, acontece. É porque você libera os trabalhadores para poderem... Os caras vão para festa, levam a família, legal. Mas tem feriado que o trabalhador vai pro churrasco, não quer nem saber. E nem sabe o que significa. Não quer saber quem morreu, quer chorar. Mas aí também é uma questão de mesmo, que a gente volta a falar, né? Mas é questão mesmo de política mesmo. Né? Pois, Aldo, mas eu te cortei quando você estava dizendo, só para a gente até finalizar, que o nosso amigo ali da técnica já está dando sinal para a gente. Você está falando que você começa com a máscara branca. Sim. Aí eu começo com a máscara branca, né? Aí eu trago um título para essa máscara, né? O branco representando algo de muito bom na sociedade, assim, sabe? Então ele é chamado de cidadão de bem. Essa máscara branca. Aí eu trago o corpo negro, que é o meu, em cena. E aí eu uso as expressões quando as pessoas normalmente veem uma pessoa preta andando na rua. Suspeito. Aí eu trago esses títulos. Depois eu vou trazendo essas questões, abordando questões de faculdade, de como que na Unirio, por exemplo, escreveram lá pretos fedem. Escreveram, essa frase racista foi escrita. Eu não entendi a frase. Pretos fedem. Escreveram lá na Unirio, ficou escrito na Unirio durante um tempo. Depois foi um maluco lá e apagou, não era para pagar, porque a polícia disse que não era para pagar, mas alguém apagou. Não sei quem foi também. E aí a gente vai trazendo essas questões, assim. Aí a gente vai trazendo as abordagens da polícia, né? Como é que a polícia trata uma pessoa preta, como é que a polícia trata uma pessoa branca. Aí a gente vai trazendo algumas fotos, vai mostrando para as pessoas. Aí depois... Você exibe fotos? Assim, aí depois a gente começa invertendo, entendeu? Aí a gente começa invertendo as coisas. Aí a gente já vai mostrando foto de gente preta famosa que todo mundo conhece. Assim como eu citei aqui. Exatamente. Aí, Hamilton. Aí a gente mostra o Lázaro, a gente mostra o Milton, a gente mostra a Elza Soares. A gente começa mostrando a gente preta. O Morgan Freeman abrindo uma edição de uma Copa do Mundo. Exato. A gente vai mostrando essas pessoas que estão no sucesso. A gente pega alguns amigos nossos do teatro, aí tem uma foto. Gente, eu acho que aí eu vou com a máscara de novo. Aí eu já vou com a máscara trazendo o porquê. Aí quando eu boto a máscara, eu falo racista.
Aí quando eu tiro a máscara, eu digo, preto. Legal. Aí eu coloco a máscara de novo e falo, racista. Aí eu tiro a máscara e falo, negrão. Já não é mais o suspeito. É um corpo preto que pode estar em qualquer espaço. O errado é essa máscara. Esse alvo, né? Eu achei interessante branco. a ideia da máscara, que a máscara tem outro significado, né? Sim, sim. Que por trás da máscara você é outra personalidade. A arte é um ato político. Aham, E aí, exato. no final, nós chamamos assim, né? Aí eu concluo cantando um pedaço da música, que eu não sou um cantor, né? Mas eu canto um pedaço da música do Caio Prado, que é Eu Não Sou Teu Negro. Você pode um trechinho, pelo menos, falado, O Caio, recitado? que eu vou falar citado, que ele fala assim, eu não nasci para te servir, eu sou canto de zumbi. Ele fala assim, né? Acho que cantado fica mais melhor, fica mais fácil de decorar a letra, né? Que ele fala assim, não nasci para te servir. Eu tenho escrito, posso pegar na minha pasta? Claro. Porque eu não vou cantar, porque cantar... Não, só um trechinho, só um trechinho. Vai cair a audiência do podcast. Não tem problema. Assim, ele fala assim, ó, não nasci para te servir e nem te ouvir. Eu sou canto de zumbi, resistir à desumanização, desde a colonização, é que faz tua condição no meu chão. Hoje sei do meu valor, negro amor, me levanto junto à voz dos irmãos, para fazer reparação, deve haver na nossa mão a riqueza fruto da nossa dor. A conduta dos meus filhos será fogo nos racistas, não tem nota de repúdio, nem lamento a nossa morte. É o povo preto que se move no grito de libertação. Não sou teu negro, eu digo, não sou teu negro. Não sou teu negro, eu digo, não sou teu negro. Aí eu dou uma parada e digo, eu não sou teu negro, porra. Podemos fechar. Muito bom. Aldo, Que você bom que tem fizeram aqui. o dom Que bom. da voz também, viu? É. Coloque-se nesse enquadramento de cantor também. E aí, só para finalizar, assim, né? O espetáculo Sim, ele Leide. tem um cenário, né? Ele começa dentro de um U, né? Um quadrado branco, de panos brancos, inclusive é onde é projetado algumas imagens, né? No Sim. início, imagens de violências policiais voltadas para pessoas negras e depois, mais para o fim, imagens de negros que estão aí ocupando espaços na música, no teatro, na arte, na política, na literatura. Mas você concorda com a minha relação aqui, Leide? E aí, só para finalizar essa ideia, né, a gente começa com esse quadrado todo branco, e enquanto ele está cantando isso, e tem projeções de pessoas negras que estão aí em ascensão, né, sendo pessoas representativas para cada área, ele também vai e ele puxa uma corda nesse cenário, e o cenário que começa branco, ele vai finalizando como um quadrado todo preto, para Eu quero ver justificar. essa peça, quando for. Também quero. De verdade, tá? Faremos. Não esqueça de nos convidar aqui no Café com Te Manteiga. convidar. Vocês concordam com a minha relação aqui? Pelé, Morgan Freeman, Lewis Hamilton, Tiger Woods, Djavan, Djavan, olha só, hein? Milton Nascimento. Djavan, Podemos, Nascimento. Milton Nascimento, podemos? Podemos. Vocês concordam comigo? Sim. Vocês concordam comigo que são estrelas que brilham Sim. e passam por cima de toda e qualquer tipo de avaliação? E que são pessoas extremamente representativas Nossa, também, é, né? Aliás, que representam o nosso país. E que serve de Exato. exemplo, né, para uma criança ver, que é uma da nossa preocupação também, né, que a gente estava vendo assim, ela faz uma que é como atriz, né, e é professora, assim, cara, uma criança preta vê uma professora preta, vê uma atriz preta, sabe? Ele fala, eu posso ser. Sim. Porque antigamente a gente ligava a televisão, aí você via lá, a preta era empregada, a preta estava na senzala, entendeu? O Milton Gonçalves, né? Que é uma Milton Gonçalves. ator, muito ator, sabe? Muito ator, que eu ia falar uma palavra, que carioca fala palavra. Pra demais, eu morei muito tempo no Rio e acabo falando palavra. Eu fui me controlando aqui, mas acho que eu acabei falando algumas coisas, gente, me perdoe. Aí, ele é um ator muito, mas muito, e aí ele
vai lá, você vê o cara, né, mano, fazendo cenas assim. Não tô, tá, gente, não tem nada contra isso. Sim. Eu acho que todo trabalho a gente pode, o que não pode é achar que só pode fazer aquilo, sabe? Aí você é preto, então você só pode ser pedreiro, você só pode ser empregada doméstica, você só pode... Não, Claro você que não. é preta, você pode ser atriz, você pode ser professora. Você pode ser médica, você pode ser mãe. Pode ser ator, como no nosso caso aqui. Você sabe, você pode ser presidente dos Estados Unidos. Exato. Agora foi? Pode ser presidente do Brasil. Pode ser se ela entrar agora, porque o Biden já pediu pinico, né? Então, Exato. se ela quisesse se candidatar, que eu acho que ela não quer, que é a mulher da... Hiper simpática ela, né? Seria, meu Deus do céu, o presidente dos Estados Unidos, que é um dos países... Unindo onde duas coisas que eu acho que interessantes. Racista do racismo Principalmente pelo reativo, fato dela também ser mulher. Sim. que seria maravilhoso. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Então é importante, né? Uma criança que... Meu Deus do céu. É, uma criança que quer ser jogadora de futebol, jogador de futebol, e aí tem o Pelé, que é uma referência, e você fala assim, uau, eu também posso ser. E a gente também lamenta muito esses fatos ocorridos com Vini Júnior, que possivelmente vai estar concorrendo como bola de ouro como o melhor jogador do mundo, joga no Real Madrid, joga na seleção brasileira, e a gente fica indignado com esses fatos que acontecem num país que a gente diz, num continente que a gente diz que é de primeiro mundo. É porque tem coisas que a pele sempre vai chegar na É frente. aquele negócio, gente ignorante, mal escrito gato, tem em todo Civilização, lugar, né? Civilização. O berço da civilização. Europa. Será que é? Entendeu? Não, é porque é mais antigo só, né? Será que é? Vocês Não. ouviram um cara falando, não existe civilização. Quem foi que disse que Roma era uma civilização? Mas- Um país que viveu a vida inteira em guerra. Povo civilizado não faz guerra. Entendeu? Você pega a Europa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quem é que estava lá? Quem é que criou o sistema para bombardear? Quem é que criou o sistema para dizimar uma nação inteira? Nós já tratamos, inclusive, Então, desse ele assunto fala aqui sobre no isso, né? Café com O que é Manteiga. civilização, né? Eu sou civilizado. Civilizado, se for pegar ali no essência da palavra, o que é civilizado? Ô Aldo, mas deixa eu te falar, Ele é joga que a gente fora. está falando isso, nós já tratamos desse assunto aqui no Café com Manteiga, e eu acabei de falar para vocês que eu vi uma pintura rupestre de 13 mil anos. São 11 mil anos antes de Cristo. Então, quer dizer, o que é civilização? O que é? São os europeus ou são esses povos nômades que andaram por aí fazendo pintura, que estão até hoje aí? Só existe a Europa, né? Quer dizer que na época da Europa não existia a África, não existiam os países, o Japão, a China, não existiam os países orientais, não existia? Existia. Entendeu? Essas pessoas estavam lá. Elas existiam. Aí, mas a gente vai, você quer ler, aí eu preciso ler alguma coisa. Aí eu quero ler um filósofo. Entendeu? Eu quero ler um francês que ele explica a África. Aí a gente vai ler. Não estou falando que tem que ler tudo, tá? Tem que ler. A gente precisa ler. Mas como a Grada Quilombola fala, é verdade do ponto de vista de quem? Entendeu? Ler o quê? Qual a direção a tomar? É verdade do ponto de vista de quem? Né? Porque você sabe que os Estados Unidos faz difícil com a Rússia. Não? Só se for lá onde está havendo a guerra agora lá. Né? Não, o Estreito de Bering, na época do congelamento ali do mar, ele congela. Por isso que nós estamos falando de civilização. São povos que migram de um continente para o outro, para o outro e para o outro. Então, somos todos iguais, somos todos homens sapiens. É o termo genérico, né, de falar, é científico, né, melhor dizendo. Eu gosto mais da palavra humano, né? Eu gosto da palavra humano. O humano dá a sensação de também extraterrestre, também existe, né? É outro Humano. tema. Tão Esse é para outro essa pessoa é tão episódio. humana. Humano é obrigação, é. É uma palavra bonita, eu gosto. Beleza, obrigado. Mas todos nós somos. Ô, Aldo, muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a Desde vocês. por ter vindo aqui. Já encerrou? Encerrou? Eu que agradeço também. Catar um negócio que caiu aqui. Nós não encerramos, não, nós estouramos o tempo. Eu fez também. assim, ele fez assim. Não, o outro do meu. Aí é o outro que Lucas faz. Ah, é o Lucas que faz. Eu não sei por que ele usa isso aqui. Eu falei, não, filho, Acabou. vai pro Já é. jornal. Não precisa fazer, faz assim. Vai fazer assim. Depois você vai entender. Vai matar papai? Tá, gente.
Aldo, muito obrigado, viu? Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado de vir aqui bater esse papo com eu até peço desculpa, porque às vezes eu me empolgo, me emociono. Mas o nosso objetivo foi te cutucar mesmo. Acaba tocando. Pra você ficar emocionado. Mas é isso que precisava acontecer. Né? E às vezes, né, a gente acaba falando um pouquinho mais, mas eu não tô bravo, eu só tô Eu sei que você não tá emocionado. Você não tá. Tudo certo. A ideia é essa mesmo, para que venha e fique à vontade, né? Isso é importante. Mas, Eu também muito obrigado. agradeço muito, né, a oportunidade da gente estar aqui falando sobre um assunto e um tema que é muito urgente também na nossa sociedade, né? Ela é necessária, ela é urgente, e ter espaços como esse, que é esses espaços que a gente vem galgando, para exatamente falar sobre assunto que nos fere, né, que nos diz respeito sobre as nossas vivências e sobre a nossa arte também, né? Já que a nossa arte é uma arte política, a arte ela tá aí para provocar a gente mesmo a sair da nossa bolha, sair da nossa caixinha e refletir sobre assuntos que às vezes não nos pertencem, que às vezes está longe, né, da gente. Mas trazer esse olhar também para fora da nossa bolha é importante para que a gente mude como sociedade, né? E que a gente mude como ser individual também. Então, gente, né? Como gente, né? Como humano, né? Então, Como pessoa humana, né? Não como extraterrestre, né, Aldo? exato. Então eu agradeço também, né, da Obrigado, gente nós. ter esse espaço de poder falar sobre o nosso trabalho, falar um pouco sobre historicamente, né, sobre questões raciais e que estão aí na vitrine, estão batendo na porta, né? Então agradeço muito pelo convite. Obrigada. Eu também, né? Quero agradecer a vocês por estar aqui, né? Poder falar dessa peça que começou com muita dor e hoje me causa muita alegria, muito mesmo. É muito bom, assim, no final, depois que a gente apresenta, ver pessoas chegando e fizeram uma fila para abraçar a gente, assim, né? E aí eles abraçam e vêm e falam assim, obrigado, sabe? A pessoa dizer no seu ouvido, fala assim, Gratidão. obrigado por você falar isso. A gente precisava disso, a gente precisa ouvir isso. É muito corajoso da sua parte você expor as suas dores, né? Eu coloco coisas muito doloridas para mim. E dolorida mesmo, situações... Vocês vão assistir ainda essa peça, tem situações bastante doloridas. Mas que hoje eu consigo falar, porque não é mais, sabe, é tipo uma cicatriz, assim. Eu sei que um dia eu cortei aqui, mas eu posso apertar, não dói, sabe? Eu sei que eu cortei, mas não dói. E eu comecei arrancando essas cascas, que agora estão virando cicatrizes. Eram feridas, hoje são cicatrizes. Então eu queria agradecer de poder estar aqui falando, poder conversar com vocês assim, e vocês também abrirem essa oportunidade, deixar a gente à vontade, a gente fala. Agradeço muito por isso, sou grato. E eu queria só comentar que no final nós chamamos todas as pessoas pretas que estavam no teatro para ir ao palco com a gente. E subiu todo mundo. Né, Leide? Foi muito gostoso. Emocionante. E aí eu falei, gente, a coisa Valeu, né? Preta mesmo. Tomara que não vai preto. Muito, cara, e que fique mais, que fique muito mais. Muito bem, vamos achar mais essa edição. E essa semana você vai poder curtir essa conversa que nós tivemos aqui, né? Que durou quase 1h30, passou por aí, né? Passou disso. Passou de 1h30. Não, pelo olhar dele passou. Lembrar você que nós estamos no Vai Me Ajudando, no Spotify, no Deezer, no Amazon, podcast no YouTube, Instagram. Estamos também na TV Poços aos sábados, às 23 horas, 11 da noite, né? E aos domingos, às 17h30, tá? Ô, Otávio, obrigado, viu, compadre? Grande abraço. E deu, obrigado. Obrigado eu, Marquinhos, mas essa semana, obrigado a Leide, obrigado ao Aldo, foi uma conversa fantástica. E quero dizer, sinceramente, para vocês dois, vocês ensinaram muito para nós. Para nós que não tínhamos toda essa amplitude dessa filosofia de vocês, desse trabalho bacana como ator, como diretora de arte, a gente fica muito feliz de recebê-los aqui. Pronto. Voltamos para mais uma edição do Café com Manteiga na próxima semana. Fique em paz, vai na fé. A gente se fala. Até lá.